Quando a Terra começou a evoluir e todos foram para outros mundos em busca de refúgio, eu fui o único esquecido. Nem os deuses conseguiam detectar minha existência, tudo porque eu tinha uma constituição especial. Agora mesmo descobri que a escola, as ruas e minha casa estavam todas vazias. Parecia que todos tinham desaparecido no ar e o tempo estava congelado. Enquanto eu estava confuso, um anjo apareceu atrás de mim e me contou tudo o que havia acontecido aqui. Como os pontos de experiência da Terra estavam cheios, precisava evoluir para o próximo estágio. O tempo pararia por 10 anos e o poder divino encheria o mundo inteiro. Os humanos poderiam espiar os segredos do universo e de si mesmos através de janelas de status, assim como seres de alto nível, como anjos. Mas a Terra também avançaria para a Era da Grande Catástrofe, e para prevenir a extinção da humanidade, o Deus enviou os humanos para outro mundo para aprender poder divino, dando-lhes tempo para se adaptar e treinar. No entanto, como eu tinha habilidades especiais, o Deus não conseguiu detectar a minha existência, me deixando para trás. Para me compensar, a mensageira de Deus, Maria, me acompanharia por 10 anos, mas a Terra estava atualmente em uma fase sem poder divino, então eu não podia aprender poder divino de jeito nenhum. Tudo o que eu podia fazer era treinar meu corpo desesperadamente. Durante esse tempo, Maria me ajudou a resolver o problema de alimentação. Eu nem precisava me preocupar em lavar louças. 5 anos passaram rapidamente. Comecei a aprender a atirar. Maria também me dava orientações. Num piscar de olhos, já tinha estudado artes marciais por 4 anos. Hoje, Maria de repente sugeriu que eu lutasse com ela. Ataquei-a com 9 anos de força acumulada. Ela só acenou com a mão e fui derrotado. Maria disse que se tornaria minha parceira de treino. Embora estivesse muito relutante, ainda persisti por um ano inteiro sob seus golpes. Finalmente aguentei até hoje, 10 anos depois, e me vesti para dar as boas-vindas a um novo começo. Depois de me despedir amigavelmente de Maria, fiquei nervoso no local onde as pessoas haviam desaparecido. Embora estivesse relutante em me separar de Maria, finalmente consegui retornar à minha vida anterior. Mas depois de várias horas, ninguém havia retornado. Maria apareceu atrás de mim com uma expressão constrangida, dizendo que algo poderia ter dado errado. Eu fiquei furioso. Eu já tinha esperado 10 anos. Tinha que esperar mais 10 anos ou até 100 anos. No entanto, 10 anos, 20 anos, até 50 anos se passaram, mas as pessoas ainda não tinham voltado. Embora meu físico e minha pontaria tivessem alcançado a perfeição, eu nem sequer lembrava como eram meus pais. 50 anos de persistência só me tornaram mais forte. Mas por quanto tempo mais eu poderia aguentar? Será que as pessoas algum dia voltariam? Eu estava cansado de praticar artes marciais repetidamente. Maria não queria que eu desistisse porque a grande catástrofe poderia chegar a qualquer momento. Eu disse a ela que planejava estudar seriamente de agora em diante. Fazer a mesma coisa o tempo todo só tornaria mais difícil persistir. Depois disso, comecei a ler livros o dia todo, de romances a livros de negócios, depois para história, geografia, química e outros assuntos. Quando terminei todos os livros da biblioteca, passei a aprender os idiomas de outros países. Posteriormente, Maria e eu começamos a viajar pelo mundo para passar essa vida tediosa. Enquanto visitava vários países, também li todos os livros do mundo. Embora eu não soubesse quanto tempo havia passado, não tive tempo para me sentir cansado. Ainda havia muitas coisas para preparar antes que a grande catástrofe chegasse. Maria não esperava que, mesmo depois de centenas de anos, eu ainda acreditasse firmemente que a humanidade retornaria. Ela rezou. Por favor, envie todos os humanos de volta antes que Liu Wei atinja seu limite. Ela não queria me ver desistir da vida. Depois de terminar todos os livros, comecei a aprender técnicas de açougueiro. Enquanto eu estava absorvido em processar javali selvagem, Maria me disse que 274 anos se passaram. Isso era muito tempo, mesmo para um anjo. Ela não esperava que eu continuasse me preparando para o futuro. Enquanto eu agia como se não tivesse ouvido, focando no meu trabalho como açougueiro, por volta do ano 300, eu havia dominado completamente as técnicas de açougue. Depois aprendi a forjar. Mas depois de 5 anos, eu tinha feito apenas uma espada. Maria riu e disse que essa espada provavelmente não conseguiria nem cortar um rabanete. Embora ela tenha me zombado verbalmente, ela queria manter a espada como uma lembrança. Nos próximos 50 anos, fiz vários tipos de armas, mas nenhuma delas me satisfez até que um século se passasse. Finalmente criei uma lança perfeita. Depois de dominar a carnificina e a forja, voltei a estudar artes marciais. A essa altura, já não me importava mais com o ano ou o mês que era. Felizmente, Maria esteve me acompanhando o tempo todo. Mas com o retorno tardio da humanidade, Maria começou a se preocupar. O que aconteceria se eu chegasse ao meu momento mais desesperador? Se ao menos ela pudesse trazer algumas novas experiências. Depois de pensar por um longo tempo, Maria de repente percebeu que a única coisa que não havia experimentado parecia ser o amor romântico entre homens e mulheres. Assim que esse pensamento apareceu, o rosto de Maria ficou instantaneamente vermelho de vergonha. Ela sentiu que devia estar louca. Como um anjo poderia ter pensamentos tão ridículos? Mas Maria pensou que se eu estivesse disposto, ela não se importaria. Foi então que notei algo incomum e rapidamente chamei Maria. Vendo sua confusão, apontei para a espada balançando na cintura de Maria. Esta era aquela que ela havia pegado como lembrança naquela época. Mas, inesperadamente, esta espada voou sozinha. Em sua urgência, Maria correu atrás dela. Mas então, minhas roupas voltaram a ser como no dia em que o tempo parou. E tudo estava lentamente voltando ao seu estado original. Maria rezou a Deus para não tirar esta espada. Mas quando ela olhou para baixo, percebeu que a era da grande catástrofe já havia chegado. Eu, abaixo, também comecei a voar para cima. Maria queria se despedir de mim direito, mas ela também não conseguiu resistir ao poder de Deus.
Ao longo deste milênio, desenvolvemos sentimentos profundos um pelo outro. As últimas palavras de Maria enquanto ela era levada foram reclamando que nunca sequer nos beijamos, enquanto eu só conseguia observar silenciosamente ela se afastando cada vez mais. A partida de Maria me deixou muito desanimado. Lembrando de como ela uma vez disse que era um anjo, um ser de alto nível, isso significava que se eu também me tornasse um ser de alto nível, eu poderia ver Maria novamente. O reinício do mundo terminou e as pessoas gradualmente começaram a retornar. Quando abri meus olhos novamente, estava cercado por multidões de pessoas. Uma janela de status também apareceu diante de mim. Todos estavam discutindo suas experiências dos últimos 10 anos. Isso significava que eles tinham 10 anos de experiência em treinamento de poder divino, enquanto eu tinha ficado 1000 anos atrás. Mas agora, eu só queria ver meus pais porque quase tinha esquecido como eles eram. Quando voltei para casa, uma voz familiar de repente chamou. No momento em que vi minha mãe, todas as lembranças familiares voltaram. Mesmo que 1000 anos tenham se passado, ainda não havia distância entre nós. A cena do jantar era exatamente igual a antes. A única diferença era que a conversa dos meus pais era toda sobre suas experiências de outro mundo. Quando perguntaram sobre mim, tive medo que se preocupassem, então desconversei. De acordo com o que eles disseram, apesar de terem 10 anos de treinamento, parecia que poucas pessoas conseguiam controlar bem o poder divino. Conversei com meus pais até tarde da noite e relutantemente voltei para o meu quarto. Então descobri que a lança que passei 100 anos forjando não havia desaparecido. Só consegui pensar que isso era por causa da Maria. Isso foi bom. Eu não precisaria procurar novas armas ao lutar contra monstros. Abri a janela de status e vi que esta lança tinha um poder de ataque de 800 pontos. Eu não sabia se isso era alto ou baixo. Então comecei a procurar online por informações compartilhadas por pessoas que haviam retornado de outros mundos. Primeiro organizei informações sobre níveis 1 a 5 eram de nível humano comum. Diziam que em outros mundos, o padrão para selecionar soldados era geralmente nível 7, e aqueles acima do nível 10 poderiam obter profissões como espadachim ou arqueiro. Depois de alcançar o nível 50, você pode ter uma segunda oportunidade de mudança de profissão, o que também era visto como um símbolo de ser um especialista. Ao chegar ao nível 100, uma terceira mudança de profissão era possível, e depois da terceira mudança de profissão, a dificuldade para subir de nível se tornava infernal. Portanto, quase ninguém online postava sobre ver indivíduos com a quarta mudança de profissão. No entanto, havia várias especulações dizendo que apenas dragões ou monstros de alto nível como Bahamut poderiam alcançar o reino da quarta mudança de profissão. Esta foi toda a informação que consegui coletar por enquanto. Eu investigaria mais na escola amanhã. Embora o mundo tivesse mudado drasticamente, minha vida não parecia ter mudado muito. Após um momento de silêncio, murmurei o nome de Maria. Eu ainda sentia muito a falta dela. No segundo seguinte, uma voz surgiu. Maria ficaria muito feliz em ouvir você dizer isso. Então, um anjo apareceu diante de mim. O nome dela era Emily, um anjo enviado por Deus para me ensinar a usar o poder divino para compensar meus 10 anos perdidos. É claro que isso também foi graças à contribuição de Maria. Ela havia clamado aos deuses dizendo que eu estava sozinho na Terra há 1000 anos, e era o único que não podia usar poder divino. Para garantir justiça, segundo o pedido de Maria, Deus enviou Emily para me ajudar a dominar rapidamente o poder divino. A razão pela qual Maria não foi autorizada a vir pessoalmente foi que Deus não queria que anjos e humanos ficassem muito próximos. Depois de me observar por um tempo, Emily ficou um tanto surpresa. Eu parecia diferente do que Maria havia relatado. Como eu tinha um corpo forte, não parecia haver necessidade de enviar um anjo. Agora Emily entendeu que tinha sido enganada por Maria. Ela não esperava que a supostamente inocente Maria usasse métodos tão astutos. Mas, já que ela havia aceitado a tarefa, Emily disse que me ajudaria a dominar o poder divino habilmente nos próximos dias. Ela era um anjo de alto nível, e só de ficar ao meu lado, ela poderia ativar o poder divino dentro de mim e aumentar minha cognição e eficiência de controle do poder divino em 10 vezes. Durante o período sem poder divino, mesmo estar com Maria por 1000 anos não teria tido esse efeito. Agora era a era da grande catástrofe, e Emily estimava que levaria um ano para eu dominar o poder divino. Então, durante todo o próximo ano, ela se sentaria na minha cabeça. Vendo a minha preocupação, ele disse que havia lançado magia para que seres inferiores não pudessem vê-la. Saí cedo no dia seguinte, mas por causa da minha habilidade, ninguém podia detectar a minha existência ainda. E essa habilidade não podia ser desligada de jeito nenhum. No entanto, a anja Emily disse que minha habilidade era boa. Na visão dela, todas as habilidades que essas pessoas ao meu redor estavam ostentando juntas não poderiam se comparar à minha. Esta foi uma boa oportunidade para reunir informações. Durante este tempo, ouvi falar de um ser poderoso chamado a Imperatriz. Esta era uma estudante do nosso colégio que tinha se destacado no outro mundo. Eu também descobri que masmorras com restrições de nível apareceriam, então perguntei a Emily sobre isso. Através da explicação dela, aprendi que masmorras eram um tipo de armadilha e quem as criou foi Deus. Havia vários monstros dentro. Deus colocaria iscas para atrair monstros para as masmorras. Quando as masmorras estavam cheias de monstros, ele selava as saídas e os prendia lá dentro. Mas os humanos eram diferentes dos monstros. Desde que tivessem as qualificações apropriadas, podiam entrar e sair livremente. Era assim que Deus criava espaços de caça relativamente seguros para os humanos. No entanto, as masmorras desapareceriam naturalmente após um certo tempo, por isso os monstros dentro deveriam ser eliminados antes disso. No entanto, também havia alguns monstros poderosos no mundo. Alguns podiam destruir armadilhas e alguns podiam até criar masmorras como camuflagem, então Emily me avisou para nunca ser descuidado. Os monstros nos estágios iniciais da grande catástrofe eram todos relativamente fracos, então ela sugeriu que eu poderia caçar monstros agora para subir de nível. Afinal, eu tinha um corpo parecido com o de um monstro e podia facilmente derrotar monstros de baixo nível em torno do nível 25. Nesse momento, Emily pareceu sentir algo e me disse que eu poderia entrar em combate real em breve. Assim que ela terminou de falar, uma agitação veio de fora da sala de aula. Aconteceu que um grande grupo de insetos havia atacado. Eles não apenas cresceram de tamanho, mas seus exoesqueletos e estruturas físicas também estavam diferentes.
Vendo vários grupos de lutadores de resistência se sacrificarem, todos os estudantes fugiram aterrorizados, pois quando foram transportados de volta, seus dados foram reiniciados e todos voltaram ao nível 1. Quebrei um pedaço de madeira e rapidamente balancei inúmeras vezes. Quando parei, uma arma simples estava pronta. Depois de fazer mais algumas, preparei-me para partir. Embora eu tivesse a habilidade de invisibilidade, ainda seria notado ao lutar, então perguntei a Emily se havia uma maneira de esconder minha identidade. Então ela me deu uma máscara para usar. Depois pulei do 18º andar e matei um louva-a-Deus gigante com um chute. O sistema informou. Matou o louva-a-Deus gigante de nível 13. Ganhou 800 pontos de experiência. Subiu para o nível 3. E todos os atributos melhoraram. Sentindo as mudanças no meu corpo, entendi que era isso que significava subir de nível. Embora houvesse apenas um pequeno aumento no meu poder mágico, eu ainda estava muito feliz. Então, vários insetos gigantes apareceram atrás de mim. Agarrei lentamente a lança de madeira na minha mão. No segundo seguinte, eu a lancei com força. O monstro formiga gigante foi instantaneamente destruído pela força poderosa. Então eu peguei outra arma e parti a formiga ao meio. De repente, vários mosquitos grandes apareceram. Primeiro matei um, mas outro mosquito apareceu silenciosamente atrás de mim. Ele me pressionou com força no chão. Mas como poderia meu corpo de 1000 anos ser ferido por sua tromba fraca? Meu corpo há muito transcendeu os limites humanos. Depois de lidar com o último mosquito, outra louva-a-Deus apareceu por cima. Ela balançou suas garras em mim, mas eu facilmente desviei. No entanto, Emily rapidamente me alertou que muitos monstros tinham vindo como reforços, e eu estava completamente cercado, mas eu não estava com medo. Peguei minha arma e matei freneticamente esses monstros. Meu nível agora era 6, mas então de repente ouvi um trovão rugindo. Um raio caiu do céu, transformando o monstro em cinzas com um só golpe. Na minha frente estava uma garota também usando uma máscara. Raios ainda fluíam lentamente na ponta dos dedos dela. Enquanto eu me perguntava se isso era magia, Emily me disse para não me distrair e matar rapidamente todos os monstros. A garota ao meu lado estava manipulando raios para eliminar gradualmente os monstros restantes. Para conseguir realizar ataques relâmpago continuamente assim, seu poder divino deve ser muito abundante. Ela provavelmente estava subindo de nível constantemente também, porque cada vez que você sobe de nível, sua resistência se recupera e presumivelmente o poder divino também. De qualquer forma, este foi o último monstro, e depois de matá-lo, cheguei ao nível 7. Quando o exército chegou para apoio, apenas uma pilha de cadáveres restava na cena, e na frente deles estava um homem extraindo coisas dos traseiros dos monstros. Emily disse que desde que aprendi açougue, eu poderia obter pedras mágicas processando cadáveres de monstros. Ela me diria quais partes dos monstros geralmente continham pedras mágicas. Enquanto muitas pessoas estavam impressionadas com minha força, eu já havia extraído uma pedra mágica. No entanto, quando me virei, descobri que estava sendo observado e fotografado por muitas pessoas. Neste momento, a garota que havia manipulado o relâmpago se aproximou. Ela queria pedir-me para ajudá-la a processar os monstros. Este foi meu primeiro encontro com a Imperatriz Gaea. Ao ouvir suas palavras, eu não recusei, mas perguntei quanto ela me daria. Ela disse decisivamente que se eu ajudasse a processá-los, ela me daria 40% dos cadáveres. Ao ouvir isso, concordei feliz. Pelas pessoas próximas, entendi que a garota era de fato a Imperatriz Dia. Sua força era tão poderosa quanto diziam. Logo depois, a dissecação foi concluída e a Imperatriz Dia obteve com sucesso uma pedra mágica e muitos materiais. Peguei minha parte e me preparei para sair enquanto todos estavam absortos no poder de Dia. Emily disse para eu não me preocupar porque, após o término da batalha, com a invisibilidade em efeito, as pessoas de repente perceberam que eu havia desaparecido. Todos acharam por engano que eu tinha saído muito rápido, mas eu estava na verdade bem atrás deles. Embora essa fosse a situação que eu mais queria ver, eu ainda estava um pouco triste. Depois de voltar para casa, planejei fazer alguns equipamentos de proteção com os materiais que consegui, mas a armadura pode não ser suficiente. Felizmente, os protetores de pulso e joelho que fiz estavam na medida certa. No entanto, Emily me lembrou que fazer equipamentos a partir de materiais de monstros era complexo e seria mais confiável encontrar um artesão profissional mais tarde. Eu estava extremamente confiante nisso porque o artesão mais destacado na Terra agora deveria ser eu. Vendo isso, Emily ficou em silêncio novamente. Esse era realmente o humano que não conseguia fazer nada do que Maria havia descrito? Ela realmente queria voltar e expor Maria agora. Mas já que as coisas chegaram a este ponto, Emily me disse que se eu quisesse saber sobre as técnicas de poder divino, essas se referiam ao uso de pedras mágicas ou outros cristais de poder divino para dar poderes especiais ao equipamento. Era o mesmo conceito de forjamento na Terra, mas mais avançado. Ao ouvir sobre técnicas para forjar equipamentos mais fortes, entusiasticamente peguei Emily e pedi que me ensinasse. Minha ação repentina assustou Emily. Depois de me afastar, ela disse que iria me ensinar. Então, Emily disse que antes de aprender, eu precisava preparar os materiais necessários e pedras mágicas ou cristais de poder divino com propriedades semelhantes às pedras mágicas. Vendo que eu não entendia o que eram cristais de poder divino, ela deu um exemplo, como corações de dragão, que continham grandes quantidades de poder divino. Depois que o protótipo do equipamento foi forjado, pedras mágicas foram moídas e aplicadas à superfície. Este era o equipamento básico mais simples de poder divino. Em seguida, veio a técnica para conceder habilidades especiais. Como eu não conseguia manipular o poder divino agora, Emily pensou que eu não conseguiria, mas não fiquei desanimado e decidi tentar primeiro. Vendo isso, Emily também me deu um novo método, que era usar grandes quantidades de pedras mágicas para substituir o poder divino, consumindo o poder divino ou pedras mágicas para dar às armas poderes especiais como fogo ou gelo. Também poderia fazer com que as armas tivessem efeitos como recuperar resistência enquanto resistem a ataques. Quais habilidades dar às armas dependiam da vontade do artesão.
Então, no geral, considerar habilidades exigia um desejo extremamente forte. Então, comecei a fazer equipamentos e logo um par de protetores de pulso e joelho estava pronto. Após polvilhar o pó da pedra mágica, a janela de status indicou que as técnicas de poder divino foram aprendidas, mas o processo de criação ainda não estava concluído. Ainda restavam algumas pedras mágicas. Planejava usar o poder divino dentro das pedras mágicas. Vendo-me fechar os olhos e concentrar-me, Emily ficou muito surpresa. Ela não esperava que eu tentasse conceder habilidades ao equipamento tão cedo. Neste momento, pensei que queria que o equipamento tivesse a nitidez da foice de um louva-a-Deus. Quando eu estava prestes a ter sucesso, estava prestes a falhar porque não havia pedras mágicas suficientes. Ao ver essa cena, Emily se sentiu mal e imediatamente ajudou com seu poder divino. No segundo seguinte, incontáveis energias foram reunidas no protetor de pulso na minha mão. Emily achou que ainda tinha falhado, mas eu sorri levemente porque meu nível de memória de poder divino havia melhorado. Isso também significava que esse protetor de pulso tinha adquirido habilidades especiais. Levantei minha mão e acenei levemente. A corrente de ferro próxima foi instantaneamente cortada, e sua habilidade era exatamente o que eu tinha acabado de imaginar. Embora Emily tenha ajudado, consegui na primeira tentativa lhe render elogios. Mas como eu acabei de destruir o balanço do parque, fugi apressadamente. Emily ficou sem palavras porque ela poderia ter restaurado com magia. No dia seguinte, expliquei à minha mãe por um longo tempo. Eu disse que só queria sair para dar uma caminhada e finalmente consegui sair. No meio do caminho, disse a Emily que realmente queria ver a Dia novamente porque estava muito interessado no poder divino que ela controlava. As habilidades de Dia pareciam superar em muito as de outras pessoas que foram para outros mundos, mas Emily disse que isso não era nada especial. Afinal, ela tinha 10 anos de experiência. Na visão de Emily, eu era quem realmente era especial. Conseguir processar cascos de monstros sem poder divino, até ela teve que se admirar com isso. Assim que ela terminou de falar, Emily parou de repente. Vendo-a se virar, perguntei o que havia acontecido. Emily disse que sentiu um grupo de monstros se aproximando liderado por um lobo de gelo nível 35. Ao ouvir isso, fiquei chocado porque Emily havia dito antes que não havia monstros de alto nível nos estágios iniciais da grande catástrofe. Sem poder fazer nada, Emily explicou que tinha sentido que algo estava errado desde ontem porque no segundo dia da grande catástrofe, os monstros que matamos já estavam acima do nível 10. Agora havia um problema com a Terra. Emily achou que poderia precisar da minha ajuda em seguida. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, ela me instigou a me apressar. A situação lá parecia urgente, e Emily também explicou por que os monstros eram tão fortes no caminho. Deus transferiu os humanos antes da grande catástrofe chegar, mas deixou os animais na Terra porque Deus achava que deixar os animais na Terra por 10 anos não seria um problema. Mas devido a um erro desconhecido, a linha do tempo da Terra havia se deslocado seriamente. Finalmente, 10 anos se passaram em outros mundos, mas na Terra já haviam se passado 1000 anos. Durante esses 1000 anos, eu me concentrei em fazer as coisas e estar com Maria, então eu não percebi a mudança no tempo. Embora o tempo tenha sido reiniciado, os animais que deveriam ter vivido por 10 anos, inesperadamente sobreviveram por 1000 anos. O resultado era óbvio agora. Os animais da Terra tornaram-se muito fortes e inteligentes. Quando Emily me levou ao local, já estava coberto de sangue. Emily disse que já havia relatado a situação ontem, mas antes que as medidas chegassem, esperava que eu pudesse assumir a tarefa de eliminar os monstros e me daria uma compensação razoável depois. No entanto, olhando para esta matilha de lobos ferozes, entendi que essa tarefa provavelmente não seria fácil. Felizmente, a matilha de lobos atual não era muito forte e não me faria recuar. Imediatamente peguei minha lança, saltei e matei em direção à matilha de lobos no chão. Até mesmo o mais forte lobo de gelo morreu imediatamente com o meu golpe. Por causa do aumento de nível de ontem, minha força também melhorou muito. Havia cerca de 70 monstros no local, e a morte de seu líder não os fez desistir, mas os outros pequenos monstros eram ainda menos páreo para mim. Enquanto eu matava os pequenos monstros, gritos de socorro vinham de trás. Algumas pessoas que não tiveram tempo de evacuar agora estavam cercadas por lobos. Ao contrário do ambiente seguro de caça de outros mundos, ao enfrentar esses lobos, as pessoas cujo nível foi reiniciado não conseguiram usar magia para resistir. No momento crítico, cheguei com minha lança para o resgate. Com apenas um golpe, 2 lobos foram mortos. Quando cheguei ao nível 9 pela experiência, parei. Como não tinha uma profissão, não consegui atingir o nível 10, mas felizmente o excesso de experiência seria armazenado. Depois que eu os resgatei, as pessoas no local me reconheceram. Eu era o homem mascarado da Universidade S ontem, mas o título que me deram foi muito desagradável. Protologista da Universidade S, um forte guerreiro famoso pela velocidade. Isso me deixou desconfortável enquanto Emily zombava de mim do lado. No meio de continuar a matar lobos, algo chocante aconteceu. Um dos lobos cinzentos realmente fez um homem de refém. Olhando para sua maneira habilidosa, Emily pensou que provavelmente não era a primeira vez que fazia isso. No entanto, diante de força absoluta, tais truques ainda parecem pálidos e impotentes. Enquanto falava, minha lança já tinha perfurado o lobo cinzento. Vendo que eu estava sem armas, a matilha de lobo se preparou para lançar um ataque feroz. Mas sob a orientação de Emily, minhas habilidades de luta eram igualmente fortes. Os lobos só podiam morrer rapidamente, um por um, sob meus punhos de ferro. Logo eu tinha matado mais de 70 lobos. Ao me preparar para o abate, a lança era muito inconveniente. Eu precisaria fazer uma faca de açougueiro especializada mais tarde. Havia muitos corpos desta vez para eu lidar sozinho, então negociei com o exército que chegava para vender parte dos materiais, excluindo as pedras mágicas. Assim, essa caçada terminou. Depois de esperar um pouco, o exército trouxe o dinheiro para os materiais. Foram muito generosos, e a Emily também sugeriu que eu poderia construir boas relações com o exército no futuro. Pouco depois do fim da batalha, o efeito de invisibilidade começou a funcionar. Depois de confirmar que ninguém poderia me ver, eu caminhei lentamente para casa. Tive que continuar me preparando quando voltei. Acreditei que os monstros ficariam mais fortes e mais fortes. Quando cheguei perto de casa, abri a janela de status sob a orientação da Emily.
Em seguida, tive de escolher minha profissão. Havia muitos tipos disponíveis na época. Entre eles, assassino foi o primeiro que descartei. Ter invisibilidade era suficiente. Emily também me disse que quando eu pudesse dominar o poder divino, a invisibilidade poderia se tornar uma habilidade ativa. Havia um total de 23 profissões para escolher, e eu tive dificuldade em decidir. Então perguntei a Emily se ela tinha alguma recomendação. Emily ficou um pouco surpresa. Ela não esperava que eu tivesse 23 profissões disponíveis, logo após entrar em contato com essa janela de registro chamada Akashic. Se eu esperasse um pouco mais, poderia até aumentar para 40. Depois de pensar por alguns minutos, Emily me deu duas opções. Uma era lanceiro, a outra era lutador. Afinal, técnicas de lança e técnicas de luta eram o que eu sempre praticava. Embora apanhar fosse um acontecimento frequente durante aquele período, Emily achava que eu tinha sorte. Oportunidades de aprender técnicas diretamente de um anjo não eram comuns. Ela também me disse para não me preocupar, quando meu nível aumentasse, eu teria muitas oportunidades de escolher subprofissões. Finalmente decidi escolher me tornar um lanceiro, escolhi essa profissão pensando que poderia ter armas. Não importa o que aconteça, o poder destrutivo de um lanceiro é definitivamente maior do que o de um lutador. No entanto, quando pressionei confirmar, a janela mudou de forma diferente. Então eu rapidamente disse para Emily que havia uma profissão adicional chamada lanceiro de sangue. Isso chocou Emily imediatamente, porque aqueles com prefixos descritivos eram profissões únicas. Eram profissões feitas sob medida para cada pessoa escolhida, possuindo poder muito além das profissões originais. Emily me disse que eu deveria escolher lanceiro de sangue. Embora profissões únicas exigissem mais experiência para subir de nível, seu valor era maior. Quando pressionei o botão de confirmação, a experiência acumulada também me levou ao nível 18, mas logo descobri que, embora eu tivesse pressionado lança-sangue, ele se tornou lança-borrão em vez disso, com o efeito de aumentar o poder de ataque em 10% enquanto em modo furtivo. Isso também parecia ser por causa do meu título inato de solitário cósmico, que causou mudanças durante a aquisição da profissão. Vendo que não era o lanceiro sanguinário dominante, eu imediatamente me arrependi, mas agora não havia como escolher de novo. Neste momento, após confirmar a profissão, um poder também fluiu por todo o meu corpo. Meu corpo ficou ainda mais forte. De acordo com a especulação da Emily, com meu atual ritmo de crescimento, eu talvez não consiga obter poder divino mesmo durante a segunda mudança de profissão, e eu não ganhei nenhuma nova habilidade ativa desta mudança de profissão. Felizmente, as palavras da Emily me tranquilizaram bastante. Ela disse que se eu não conseguir ganhar habilidades na segunda mudança de profissão também, a janela continuaria gravando. Após a terceira mudança de profissão, eu definitivamente ganharia habilidades poderosas. Depois de assimilar o que eu tinha aprendido, Emily me disse para me apressar. Ela queria me levar para continuar eliminando monstros. Além de mim, havia outros agentes assumindo tarefas, então eu só precisava ser responsável pela minha própria área. Dia também se tornou uma das agentes eliminando monstros. Esta era a tarefa que o céu nos deu. Se os feitos superassem os de outros, as recompensas aumentariam de acordo. Logo chegamos ao nosso destino. À frente estava um enorme urso marrom. Diante de seu poder aterrorizante, muitas pessoas só conseguiram correr freneticamente, mas eu levantei minha lança com entusiasmo. No entanto, antes que eu pudesse atacar, enormes sons e vibrações ocorreram de repente ao nosso redor. Pensei que fosse o exército disparando foguetes, mas Emily apontou lentamente para frente, porque a fonte das vibrações era o urso pardo. Ele estava lutando com o pessoal do exército. Esses ataques eram como coçar uma coceira para o urso pardo. Notícias anteriores também mencionaram que o governo havia convidado muitos usuários de habilidades para proteger a cidade juntos, mas eles ainda não haviam chegado. Vendo que os soldados provavelmente não aguentariam, coloquei minha máscara diretamente. Vendo que eu estava parado, Emily me instou a me apressar. Eu estava esperando o momento certo. Quando a habilidade de invisibilidade entrasse em efeito, meus ataques aumentariam em 10%. E devido ao uso de técnicas de lança, eu também poderia obter um bônus de ataque de 10%. Com esses dois bônus, eu naturalmente queria esperar até que os bônus estivessem no máximo. Enquanto aproveitava a desatenção do monstro, eu daria o golpe mais mortal. Quando o urso pardo me notou, já não podia mais desviar. Fui eu quem perfurou imediatamente sua cabeça. O ataque poderoso fez com que o couro do urso pardo não conseguisse se defender, mas eu também entendi que esse cara não poderia ser derrotado com apenas um golpe. Afinal, segundo Emily, o urso pardo já era um monstro de segundo estágio. Nesse momento, respirei fundo e disse aos soldados e caçadores atrás de mim para saírem primeiro, porque pessoas comuns não poderiam intervir na batalha que se aproximava. Apesar de serem pessoas que treinaram em outros mundos, ainda não conseguiam lidar com a situação atual da Terra. O urso pardo virou lentamente a cabeça. Entendeu que eu era seu maior inimigo. Desviando da onda de luz vermelha que o urso pardo disparou de repente, peguei minha lança e ataquei ferozmente. Este golpe, mirei em sua pata. Emily, acima da minha cabeça, parecia estar se divertindo completamente. Ela achou muito emocionante. O urso marrom, que se machucou 2 vezes, estava extremamente irritado, mas não conseguia acompanhar minha velocidade. Então o que eu tinha que fazer era encontrar boas oportunidades. Quando vi que o urso marrom deu uma abertura, imediatamente concentrei toda a minha força. No segundo seguinte, golpear diretamente na cabeça do urso marrom. Este golpe poderoso perfurou-o até a morte no local. Também ganhei uma grande quantidade de experiência, alcançando com sucesso o nível 23, e adquiri uma habilidade de golpe crítico. Emily ficou muito satisfeita com minha força. Eu tinha matado um urso marrom de nível 54 com apenas 3 tiros, e a seguir vinha meu momento de açougue favorito. Mas de repente, o corpo do urso marrom encolheu um círculo. Aconteceu que o que eu tinha acabado de ver era sua habilidade de gigantificação, e a habilidade se tornou ineficaz depois que ele morreu. Enquanto eu discutia ganhar habilidades com Emily, um carro pequeno veio por trás. As pessoas que saíram pareciam ser os outros usuários de habilidades que haviam chegado tarde. Ao saber que o monstro já havia sido morto, eles arrogantemente pensaram que os monstros de segunda fase não eram grande coisa.
Eu ainda estava processando o cadáver do urso quando eles também me notaram por perto. Diante das perguntas irracionais de várias pessoas, eu não queria prestar atenção. Afinal, eu era mais ou menos ansioso socialmente e não gostava de conversar com essas pessoas. Após um momento, obtive uma pilha de pele de urso, mas infelizmente, esse monstro não deixou cair nenhuma pedra mágica. Naquele momento, um soldado me contou algumas informações. Aparentemente, havia alguns softwares no país que poderiam determinar informações sobre a aparição de monstros controladas pelo exército em mapas. Ele esperava que isso pudesse ajudar na minha caçada. Vendo isso, eu o agradeci e saí do local. Naquele momento, abri meu celular para verificar e fiquei surpreso ao descobrir que 3 áreas próximas haviam sofrido ataques de monstros. Vendo minha preocupação, Emily me disse para não me preocupar e apenas derrotar todos eles. Ao ouvir isso, não hesitei mais e parti imediatamente. Após algum tempo, já havia eliminado 3 ondas de monstros, mas os resultados foram bastante decepcionantes, pois só ganhei um nível no total. Provavelmente era devido à minha profissão única. Se fosse uma profissão regular, Emily já deveria ter alcançado o nível 30 agora. Felizmente, eu coletei bastante materiais que vendi para o pessoal militar. Agora eu tinha mais dinheiro do que poderia gastar. Na manhã seguinte, eu tinha acabado de acordar quando vi informações aparecendo na janela. Notificação: a conexão com o outro mundo foi restaurada. A partir de agora, as pessoas podem usar seus corpos físicos para viajar para o outro mundo em que estavam anteriormente para completar tarefas relacionadas e receber recompensas. Ao ver esta mensagem, minha visão escureceu. Encontrei Emily rapidamente e perguntei a ela o que isso significava. Ela disse: os monstros na Terra são muito fortes, então decidiram enviar os humanos de volta ao outro mundo, para que possam acumular pontos de experiência com segurança. Todos os outros podiam ir para o outro mundo sempre que quisessem, mas eu não podia. Isso me deixou extremamente desanimado. Emily acenou com a mão e disse: você já estava sozinho desde o início, então isso não afetará sua vida. E quanto à sua situação, estou sem poder para ajudar. Afinal, não sou eu quem faz as regras. Ao ouvir isso, senti-me um pouco decepcionado, mas parecia algo que eu poderia aceitar, só não conseguir ir para o outro mundo. No entanto, Emily de repente disse: ir para o outro mundo não é impossível? Desde que você possa se tornar um ser superior, então não só poderá ir para o outro mundo, mas também viajar para o reino celestial. Nesse ponto, você será uma existência igual aos anjos e poderá ver Maria novamente. As palavras dela me deram um conforto considerável. Enquanto jantava com meus pais, vi uma reportagem no noticiário. Era sobre um estado de emergência global e a imposição da lei marcial. Todas as atividades ao ar livre seriam temporariamente suspensas, incluindo escolas e trabalho. Ao ver esta notícia, entendi que o país já não podia garantir a segurança das pessoas, então sugeri aos meus pais que voltassem para o outro mundo como refúgio. Eu poderia viver bem sozinho. Nesse momento, minha mãe disse: você deve ser aquela pessoa mascarada que apareceu no noticiário. Eu soube que era você na primeira vez que o vi. No final, meus pais também seguiram minha sugestão e foram para o outro mundo. O que eu não esperava era que a Emily também tivesse que partir. Ela precisava voltar para coletar recompensas de tarefas. Antes de partir, eu pedi a ela para me trazer um sorvete. Depois que Emily saiu, eu usei dinheiro para construir uma nova base, onde processei vários materiais. Alguns dias depois, Emily retornou e realmente apareceu em sua verdadeira forma. Então ela estendeu a mão dizendo que queria me dar a recompensa por esta tarefa. Quando segurei a mão de Emily, fui instantaneamente notificado de que a tarefa de agente celestial havia sido concluída. A recompensa foi adicionar 1 a todos os atributos, além de receber a chama eterna. Eu estava prestes a perguntar o que era a chama eterna quando vi Emily limpando a mão com uma expressão de nojo, dizendo: a chama eterna é uma chama que nunca se apaga. Não é apenas a chama mais preciosa no céu, mas também uma ferramenta essencial para forjar equipamentos de alto nível. Mais importante, isso foi cuidadosamente selecionado para você pela Maria. Ouvindo isso, eu disse feliz. Ela ainda sabe exatamente o que eu preciso, como sempre. Durante o retorno de Emily ao céu, ela também investigou o motivo pelo qual os monstros ficaram mais fortes, porque o Deus usou seu poder para parar o tempo. Isso fez com que todos os seres vivos na Terra fossem afetados pelo poder do Deus, tornando-os mais fortes e mais violentos. Em seguida, Emily me trouxe uma nova tarefa: criar uma armadilha de destruição. Poderia automaticamente atrair monstros para dentro, depois prendê-los como uma masmorra antes de destruir todos os monstros. Esta era também a única maneira de escapar do dilema da Terra. Claro, quanto mais difícil a tarefa, maior seria a recompensa. Os monstros encurralariam a humanidade no 4º dia, e se não fossem contidos, se tornariam ainda mais desenfreados. Mas Emily parecia já conhecer minha decisão, e imediatamente puxou um saco cheio de materiais. Dentro havia não apenas pedras mágicas do tamanho de ovos de avestruz, mas também 3 tipos de materiais metálicos exclusivos do céu. O que me deixou ainda mais encantado foi este conjunto de ferramentas da mais alta qualidade do céu. Finalmente, havia este complexo projeto de fabricação. Esses itens de alto nível instantaneamente despertaram meu desejo de forjar. Ao mesmo tempo, pedi a Emily que preparasse minha recompensa com antecedência. Ao ver isso, Emily sorriu levemente, dizendo que essa recompensa definitivamente me surpreenderia. Ao ouvir isso, imediatamente me troquei para minha roupa de forja. Agora é só sentar e assistir minha performance. Então peguei a maior pedra mágica e a alimentei ao fogo eterno. Depois que a chama dissolveu completamente a pedra mágica, peguei meu martelo e bati 82 vezes. Só então consegui criar este pequeno cubo. Emily observou minha técnica de forja com admiração. Ela suspirou. Se a sua classe fosse mudada para ferreiro, talvez você pudesse criar armas capazes de desafiar os deuses. Mas isso só deu armadilha à sua forma inicial. Em seguida, eu precisava esculpir padrões especiais nela de acordo com o projeto. Vendo-me trabalhar com tanto afinco, Emily agora podia entender por que Maria, apesar de ser uma anja de alto escalão, se apaixonaria por um humano comum. Algumas horas depois, de repente larguei a faca de gravura. Em minhas mãos, um cubo com uma superfície lustrosa e padrões complexos começou a flutuar. Ao mesmo tempo, ganhei o título de criador lendário com o efeito de aumentar a eficiência de produção em 20%.
Olhando para o cubo de poder divino nas minhas mãos, os olhos de Emily estavam cheios de descrença. Ela não podia acreditar que eu tinha terminado tão rapidamente. Na verdade, trabalhei por 5 horas completas. Ao ouvir isso, Emily finalmente percebeu que tinha estado me observando trabalhar por tanto tempo. Depois de pegar o cubo nas mãos, Emily entendeu que eu o havia feito perfeitamente. No entanto, para evitar que eu ficasse muito orgulhoso, ela me disse que este trabalho mal atendia os requisitos. Agora restava apenas o último passo da arte divina, que exigia que Emily chamasse seus companheiros para ajudar. Quando eu esperava que Maria também viesse, no segundo seguinte, outros anjos apareceram. Eles discutiram os detalhes de realizar as artes divinas juntos, enquanto também se maravilhavam que um simples humano poderia criar essa armadilha de destruição. Depois que tudo estava pronto, segurei a pedra de energia e esperei pelos 3 anjos, mas eles disseram: "Você só precisa ter a vontade firme de completar a armadilha de destruição. Deixe o resto conosco." Logo, todos os 3 anjos colocaram suas mãos nos meus ombros. No segundo seguinte, o poder divino de todas as direções pressionou sobre mim. Este era o poder dos seres superiores. A poderosa força divina parecia determinada a me esmagar completamente. Vendo meu estado de aflição, os anjos de cabelos longos sorriram. "Não consegue lidar nem com isso?" Eu imediatamente retruquei. "Isso não é nem de perto o suficiente. Tive que me concentrar e criar algo com extremo atrativo para monstros. Algo que animais solitários por 1000 anos não poderiam recusar." Depois que determinei a vontade que queria imbuir, energia instantaneamente irrompeu de dentro do meu corpo. Após um lampejo de luz brilhante, um cubo ainda mais complexo se materializou lentamente. Ele até tinha 2 atributos raros anexados. Esses eram atributos aleatórios adicionados quando artesãos usavam artes divinas, aumentando grandemente o poder da armadilha. Os anjos elogiaram minhas habilidades de forja. Em seguida, fui com os anjos colocar a armadilha. Mas assim que saímos, vi essa cena apocalíptica. Eu não esperava que em apenas alguns dias, os monstros tivessem destruído a Terra a esse ponto. Em breve, os anjos encontraram um local adequado no topo de uma montanha vazia. Emily jogou o cubo que estava em sua mão. O cubo de poder divino no ar irradiou instantaneamente uma poderosa energia. Mas no segundo seguinte, o cubo de repente se transformou em pó. Então senti um tremor violento. Ao mesmo tempo, os monstros pareciam ser atraídos por algo. Eles imediatamente formaram grupos e correram freneticamente em direção à armadilha. Os anjos chamavam esse tipo de armadilha de masmorra. Ver os efeitos superou as expectativas. O anjo de cabelo comprido mais uma vez afirmou meu talento para criar armadilhas. Emily ativou simultaneamente masmorras em outras regiões. Embora essas masmorras anteriores não fossem mais utilizáveis, Emily já tinha usado magia para transferir a aura da masmorra que eu criei para elas. Depois de conversar com eles, olhei para esses monstros caminhando para a morte abaixo e me senti um pouco triste. Eles, como eu, persistiram em viver por 1000 anos, mas no final, ainda foram facilmente subjugados por anjos e Deus. Os humanos eram iguais, não tínhamos espaço para resistir, e fomos instantaneamente transportados para outro mundo. Éramos todos brinquedos nas mãos dos deuses. Um erro me deixou sozinho na Terra por 1000 anos inteiros. Durante esses 1000 anos sem Maria, eu poderia ter enlouquecido. Mas agora, nem Maria estava ao meu lado. Por isso, eu precisava me tornar mais forte o bastante para não ser manipulado por ninguém ou preso a nada, apenas para que um dia eu pudesse alcançar a verdadeira e completa liberdade. Depois de criar a masmorra, Emily voltou à sua forma miniaturizada para me ajudar. Originalmente, mais 27 masmorras eram necessárias para estabilizar a situação na Terra, mas aqueles anjos já tinham retornado. A Emily explicou que criar tais armadilhas de destruição requer enormes quantidades de poder mágico. Os 3 anjos de antes esgotaram sua magia e precisam de vários dias para se recuperar. Ao ouvir isso, perguntei se outros anjos poderiam vir, como Maria, em quem eu pensava constantemente. Vendo isso, Emily imediatamente destruiu minhas ilusões. Maria estava muito ocupada com o trabalho porque ela havia puxado cordas para mim, então ela temporariamente não poderia vir à Terra. Depois de perguntar sobre a situação de Maria, decidi ir à minha base de oficina para fazer algum trabalho preparatório. Chegando lá, imediatamente me senti muito mais motivado. Hoje, eu faria algumas armadilhas primeiro e as aperfeiçoaria quando os anjos voltassem. No entanto, nesse momento, Emily começou a contemplar os materiais na mesa. Dado meu desempenho excepcional anteriormente, Emily decidiu me dar um pequeno presente. Ela então usou magia para melhorar a qualidade da pele de fera que eu havia obtido. Olhando para essas peles de feras perfeitas em minhas mãos, meu desejo de forjar equipamentos superou meu plano de fazer armadilhas. Logo, após medir o couro, preparei-me para transformá-lo em luvas e botas. Após um período de martelamento e processamento, em pouco tempo, eu havia obtido luvas de lobo de gelo raras e botas de couro. Como esse tipo de equipamento defensivo era muito abafado para usar, adicionei um atributo de ventilação a ele. Emily ficou surpresa com a rapidez com que eu terminei. Ela ficou impressionada com a rapidez com que minhas habilidades melhoraram. Em seguida, usei a pele de urso que havia obtido anteriormente para fazer uma armadura. Emily ao meu lado sorriu contente enquanto me observava trabalhar. No entanto, ela não esperava que eu trabalhasse o dia todo. Mesmo sendo um anjo, Emily estava ficando com sono, mas eu ainda não estava pronto para descansar porque a armadura era o principal equipamento de salvamento, e tinha que ser feita bem o suficiente. Após algumas horas, minha exclamação despertou Emily de sua sonolência. Neste momento, uma armadura de pele de urso de grau único apareceu, mas ainda não estava pronta. Eu queria adicionar alguns métodos de ataque especiais a ele, então usei os dentes e ossos do lobo de gelo para melhorar a armadura. A armadura aprimorada não só dobrou em atributos, mas também ganhou outra habilidade oculta. Quando atacada em batalha, a armadura estenderia automaticamente espinhos para contra-ataques. Emily, combinando isso com meus designs anteriores, descobriu que eu realmente gostava desse tipo de coisa, que poderia estender lâminas afiadas. Vendo sua expressão de dúvida, eu imediatamente fiquei sério. Emily pensou que era porque eu tinha rancor contra ouriços ou animais semelhantes. Eu disse: "Este design é um romance que pertence exclusivamente aos homens." Emily ficou sem palavras. Ela pensou que era algum motivo especial, mas acabou sendo um tão estranho.
Após o aprimoramento, a armadura também ganhou 2 atributos. Agora os materiais estavam quase acabando, restando apenas alguns ossos de animais, então fiz metade deles em facas de osso para processar cadáveres de monstros. A outra metade dos ossos usei para fazer uma máscara nova para mim. Depois de colocar todo o equipamento completo, eu instantaneamente me senti muito mais bonito. Mas justo então, tremores massivos do lado de fora nos afetaram. A mim e a Emily. Emily então usou seu poder divino para investigar e descobriu que era o exército lutando contra monstros. Ao ouvir isso, minha expressão mudou imediatamente. Já havia uma masmorra instalada na minha área, mas ainda havia monstros lá fora. Logo, os sons de alarme começaram a soar. Monstros de segundo nível apareceram no distrito. Ao ouvir isso, Emily também entendeu que a masmorra não havia prendido todos os monstros de segundo nível. Vendo isso, me preparei para lidar com isso, apenas esperando que o oponente fosse mais fraco que o urso marrom anterior. No entanto, antes de ir para a batalha, devo fortalecer minha lança primeiro. Logo, eu forjei a lança para um nível único. Ela até ganhou inesperadamente uma probabilidade de acerto crítico de 20%. Após fazer preparativos minuciosos, rapidamente me dirigi para o local do incidente. Pouco depois, Emily avistou nosso alvo. Em pé nas ruínas à frente estava uma besta colossal de várias centenas de metros de altura. Este guepardo derrubou um jato de combate com uma garra, e até mesmo os tanques e foguetes do exército não tiveram efeito sobre ele. No segundo seguinte, o guepardo avançou diretamente em direção aos soldados no chão. Eu pensei que todos tinham sido transportados de volta para o outro mundo seguro. No entanto, militares e alguns profissionais da primeira mudança de profissão realmente ficaram para trás. Eles poderiam ter ido ao outro mundo para subir de nível com segurança, mas escolheram ficar na Terra para lutar. Eles agiram de forma verdadeiramente admirável. Se a Terra e o país onde vivi desaparecessem, então, mesmo poder ir para o outro mundo seria sem sentido. Nunca me declarei um salvador, mas se pudesse ajudar mais pessoas a sobreviverem, então deixe-me ficar até o último momento. Pensando nisso, avancei rapidamente em direção ao monstro. Sua força era claramente muito superior à do urso marrom anterior. Ao mesmo tempo, os tanques do exército também dispararam diretamente contra ele. Explosões violentas surgiram instantaneamente acima da cabeça do monstro. No entanto, isso só causou uma leve dor. O monstro enfurecido imediatamente levantou o tanque, prestes a engoli-lo por inteiro. Neste momento, eu saltei sobre o monstro. Devido ao meu efeito de invisibilidade, o monstro não me notou imediatamente. No segundo seguinte, minha lança atingiu ferozmente o monstro. Este ataque até ativou o atributo de acerto crítico da lança. Ver-me aparecer novamente para lutar contra o monstro, as pessoas ao redor pareciam recuperar sua coragem perdida. O monstro que sofreu meu golpe violento, largou o tanque fracamente, mas logo depois senti uma forte sensação de perigo. O monstro não havia recebido dano fatal. Em sua fúria, suportou a dor e avançou em minha direção. Felizmente, reagi a tempo e desviei facilmente, aproveitando o estado ferido do monstro. Os soldados imediatamente dispararam uma rajada de balas no monstro, enquanto eu fui atrás do tanque que tinha acabado de ser jogado, porque ainda havia 2 soldados dentro. Depois de abrir a tampa superior do tanque, disse-lhes para agarrarem-se rapidamente a mim e saírem. Depois de resgatá-los, imediatamente saltei para o ar. No segundo seguinte, caí pesadamente no chão. Os soldados que escaparam por pouco da morte agradeceram-me sem fôlego. Eles até disseram que queriam se tornar meus fãs leais. No entanto, o monstro que havia se recuperado também me notou. Estava se preparando para eliminar primeiro o inimigo mais perigoso para ele. Vendo isso, disse aos 2 soldados atrás de mim para saírem primeiro. Emily disse preocupada, o monstro já percebeu sua presença, então sua habilidade de invisibilidade não pode ser ativada. Ouvindo isso, eu disse para ela não se preocupar porque eu estava preparado para um confronto direto quando cheguei. Assim que a batalha entre nós estava prestes a começar, um terrível raio caiu do céu. No instante seguinte, o raio atingiu a cabeça do monstro. A chegada foi da Imperatriz Dia, que eu não via há muito tempo, e ela realmente apareceu em sua forma verdadeira. No entanto, o guepardo que havia suportado o ataque de Dia realmente queria me usar como alvo para desabafar. Vendo isso, eu não tive medo dele. Desviei desse ataque aterrorizante com um salto para trás, mas o guepardo realmente aproveitou o momento em que eu estava no ar e avançou em minha direção ferozmente com a cabeça. Vendo essa cena, até mesmo Dia na aeronave ficou preocupado comigo. No entanto, as pessoas abaixo rapidamente perceberam que havia algo errado. Na verdade, eu não tinha sido afastado. Em vez disso, eu deliberadamente atraí o guepardo para me atacar. Depois usei a habilidade de anexar da armadura para um contra-ataque. Os espinhos súbitos causaram novamente grandes danos ao guepardo. No segundo seguinte, começou a correr freneticamente tentando me sacudir, até bateu forte no prédio à frente, mas eu já tinha percebido suas intenções. Como eu poderia deixá-lo ter sucesso? Saltando no ar, usei o impulso para avançar em direção ao guepardo. No momento seguinte, minha lança conseguiu outro golpe crítico e atravessou ferozmente o corpo do guepardo. Tendo sofrido danos repetidos, o guepardo estava agora um tanto incapaz de lidar. Vendo isso, os tanques do exército também começaram a disparar contra ele. A primeira profissão mudou, pessoas no chão também avançaram. Originalmente, ataques de primeiro nível não tinham efeito em monstros de segundo nível, mas até mesmo um elefante cairia diante das bocas de 1 milhão de formigas, quanto mais o guepardo que já não estava em seu auge. Eu tinha pensado que o guepardo já estava sem forças para lutar, mas Emily me disse para dar rapidamente o golpe final porque este leopardo estava tentando evoluir para o 3º nível. Logo, as feridas do guepardo sofreram mutações assustadoras, com muitos tentáculos crescendo delas. Isso era um sinal de evolução em andamento. Sua evolução ainda não estava completa.
Se não eliminássemos os tentáculos e o matássemos enquanto tivemos a chance, as consequências seriam inimagináveis. Dia no céu também lançou um ataque neste momento, mas mesmo atingido por um raio, os tentáculos da Cheetah ainda cresceram rapidamente. Ao ver isso, Dia entendeu que a diferença de nível com o monstro era muito grande. Seus ataques não conseguiam matá-lo. No entanto, logo pensou em uma solução. Dia disse que poderia me aplicar um aprimoramento, mas essa magia consumiria todo o seu poder divino e ela não tinha certeza se eu conseguiria derrotar o monstro. Mas não havia mais tempo. Eu imediatamente disse a ela para tentar. Ouvindo isso, Dia não hesitou mais e pulou da aeronave no segundo seguinte. Num instante, Dia de repente pousou diante de mim. Após me dar instruções, Dia se levantou. Ao mesmo tempo, um poderoso poder de relâmpago se reuniu lentamente em suas mãos. Quando a magia de Dia fez efeito em mim, o sistema me notificou que eu havia ganhado Trovão Espiritual. Neste estado, meu ataque, velocidade de movimento e taxa de acerto crítico seriam todos grandemente aumentados. Além disso, os ataques teriam uma certa probabilidade de causar dano adicional de trovão, mas depois isso traria certos efeitos negativos. Vendo todas as melhorias no meu corpo, até mesmo Emily não esperava que Dia tivesse uma magia de fortalecimento tão poderosa. Sentindo a força poderosa sem precedentes no meu corpo, imediatamente quebrei todos os tentáculos e penetrei ferozmente o corpo do monstro. No momento seguinte, até desencadeei o dano adicional de trovão. Diante do meu golpe aprimorado, o monstro foi finalmente derrotado por mim. A experiência adquirida também me levou ao nível 28. Depois que a batalha terminou, eu caí direto no chão enquanto Emily me elogiava por ter ido bem. Dia ainda estava observando se o guepardo estava morto, enquanto eu me perguntava se ela não tinha ganhado nenhum ponto de experiência. Para isso, Dia me disse que ela e eu não estávamos em um grupo, então ela não poderia ganhar pontos de experiência. Ouvindo isso, fiquei pasmo. Foi a primeira vez que aprendi sobre este sistema. Emily achava que alguém como eu não precisava se juntar a um grupo, então não havia necessidade de saber sobre isso. Depois de confirmar a morte do monstro, as pessoas lá embaixo começaram a aplaudir, mas logo chegou a hora de distribuir o saque. O guepardo morto também encolheu consideravelmente de tamanho. No entanto, assim que essas pessoas estavam prestes a agir, eu as impedi. Eu disse que quando se tratasse de distribuir o saque, minha parte deveria ser a maior. Depois de dizer isso, também perguntei a Dia como distribuí-lo de forma justa. Dia achou que eu deveria receber 60%, ela receberia 20% e as pessoas restantes dividiriam a parte final. A distribuição dela me satisfez muito, então me virei para olhar para os outros. Vendo que ninguém se levantou para objetar, eu pulei diretamente no topo do guepardo. No segundo seguinte, extraí de seu corpo uma pedra mágica próxima ao 3º nível. Após obter o item, busquei a opinião de Dia e ela também concordou em me deixar levar a pedra mágica. No entanto, as outras pessoas não puderam aceitar esse método de distribuição. Afinal, esta era uma pedra mágica de alto nível. Ao ver esta cena, Emily ficou ainda mais desesperançada em relação a essas pessoas de baixo nível. Então me lembrei do ensinamento da minha mãe. Quando surgem disputas, os punhos são a melhor ferramenta de comunicação. Imediatamente esmaguei a pedra mágica de volta no corpo do monstro, então deixei essas pessoas distribuírem entre si. Mas se a minha parte fosse um pouco menor, então ninguém presente deveria esperar sair em segurança. Sentindo minha pressão aterrorizante, todos finalmente se recuperaram consideravelmente. Então todos concordaram que eu deveria ficar com a pedra mágica. Ao ouvir isso, sorri de satisfação. De fato, na era das catástrofes, a força bruta ainda era necessária para resolver problemas. Quando fui buscar a pedra mágica novamente, Dia pediu-me para lidar com sua parte dos materiais. A compensação seria dar-me 40% de sua parte e ela só queria a pele do leopardo, dando-me todos os ossos. Ao ouvir isso, concordei imediatamente. Logo eu tinha esfolado muitas peles de animais, mas devido à grande quantidade, Dia começou a fazer ligações para que as pessoas viessem buscar para ela. As outras pessoas também queriam fazer o mesmo que Dia, mas eu não estava com uma boa atitude em relação a eles. Eles continuaram pedindo minha ajuda. Queriam pegar rapidamente seus espólios e ir para o outro mundo, mas dessa vez eu precisava ficar com 50% de todos os materiais. Sem escolha, todos tiveram que concordar com meus termos. Depois de processar todos os materiais, me preparei para voltar para casa. No entanto, Dia me chamou. Ela disse que minha técnica de invisibilidade era muito forte. Se ela não se concentrasse, quase não me notaria. O motivo pelo qual ela me chamou foi porque queria formar um grupo comigo. A isso eu recusei decisivamente. A ela. Felizmente, Dia não insistiu, pois ela ainda tinha que continuar lutando na Terra. Talvez nos encontremos frequentemente no futuro. Em seguida, ela me entregou um cartão de visita, dizendo que eu poderia contatá-la a qualquer momento, se necessário. Depois de dizer isso, Dia se virou e saiu imediatamente, levando o cartão de visita. Eu olhei para isso. Porém, eu não planejava contatá-la, então coloquei o cartão de visita no meu bolso. Tendo obtido tantos materiais, voltei para casa com a Emily para continuar fazendo coisas. Então nós voltamos para a oficina. Pelo tempo seguinte, eu ainda escolhi fazer algumas armadilhas primeiro. Emily estava pensando por que os monstros na Terra eram tão fortes. A catástrofe tinha chegado há pouco tempo, mas já tinham aparecido monstros de 3º nível. Vendo a aparência frenética da Emily, eu disse a ela para ir perguntar ao Deus, mas Emily ficou um tanto perplexa ao ver minha postura calma, porque ainda não havia nem mesmo profissionais com segunda profissão na Terra, mas os monstros já haviam evoluído para o 3º nível. Embora com a ajuda dos deuses, os humanos pudessem ir para o outro mundo para completar tarefas seguras e se fortalecer. No entanto, a velocidade de evolução dos monstros superava em muito a dos humanos. Assim, o equilíbrio não poderia ser mantido. Eu disse calmamente, já que não podemos encontrar uma solução agora, podemos muito bem fazer o que podemos. Durante nossa conversa posterior, aprendi que aparentemente apenas meu país tinha monstros de 3º nível. Eu disse, se esse for o caso, então a rápida evolução dos monstros é muito provavelmente causada pelas armadilhas de destruição. Emily também ficou surpresa com a minha ideia estranha, mas ao refletir, ela percebeu que essa hipótese era muito provavelmente verdadeira.
Os monstros se sentiram ameaçados pelas armadilhas e, sob extrema pressão, começaram a evoluir freneticamente. Portanto, as armadilhas de destruição provavelmente foram o catalisador. Mas se não os confinássemos em masmorras, então um grande número de monstros mataria humanos para evoluir. Então, mesmo que as masmorras fossem a razão para seu crescimento de nível, as masmorras ainda eram essenciais para a humanidade. Entendendo isso, continuei a criar armadilhas de destruição. Emily estava me observando há muito tempo. Suspeitava que apenas forjar essas coisas poderia me fazer feliz, mas fiz este equipamento e armadilhas apenas para experimentar várias coisas novas diferentes. Afinal, durante aqueles estáticos 1000 anos, eu nunca tinha experimentado coisas tão novas. Ao ouvir isso, Emily me disse que enquanto eu me tornasse mais forte, haveria mais coisas diferentes me esperando. Esta também era minha crença inabalável, trabalhar duro para me tornar continuamente mais forte. O tempo passou, e já era tarde da noite quando os anjos que recuperaram seu poder mágico vieram me encontrar. Depois de aperfeiçoar as armadilhas de destruição, os anjos foram continuar montando masmorras em vários países. Embora eu não soubesse para onde eles iriam, eu apenas esperava que houvesse menos monstros perigosos do que antes. Emily me disse para não me preocupar. Mesmo que monstros de terceiro nível aparecessem, não era minha culpa, porque só montando um grande número de masmorras, a Terra poderia voltar ao normal. Depois de ver os anjos partirem, eu também estava um pouco cansado e comecei a arrumar para ir para casa. A primeira coisa que fiz ao voltar foi tomar um banho, mas olhando para o meu reflexo no espelho, eu realmente estava um pouco confuso. Após o banho, perguntei a Emily: meu corpo ficou mais musculoso recentemente? Ao ouvir isso, Emily pensou que eu era muito lento para perceber, porque meu corpo crescia a cada nível que subia. Ao ouvir isso, eu entendi. Não é à toa que recentemente notei meu rosto se tornando mais bonito. Embora Emily não estivesse interessada no meu rosto, ela ainda disse que aos olhos humanos, eu realmente me tornei mais bonito. Ao conseguir a confirmação de Emily, fiquei extremamente feliz e imediatamente comecei a mostrar meus músculos freneticamente. Vendo isso, Emily imediatamente jogou batatas fritas em mim, dizendo para não bloquear a visão dela da TV. Ao sair, lembrei Emily de dormir cedo, depois voltei. Virei-me para o meu quarto. Aos olhos de seres tão superiores, a aparência já não era nada de especial. Emily sentia que minha qualidade mais notável era aquela determinação persistente e inabalável. Logo, o dia seguinte chegou. Quando o primeiro raio de sol da manhã entrou pela janela, despertei lentamente dos meus sonhos, mas então descobri que o sistema havia emitido uma notificação repentina. Acontece que eu tinha adquirido uma nova habilidade, o descanso. Ao saber que eu tinha a habilidade de descanso, Emily voou apressadamente até mim. Vendo-me levar essa habilidade tão levianamente, ela me disse que dominar o descanso tinha uma dificuldade de nível SS. Emily estava curiosa para saber como eu tinha aprendido, pois nem mesmo ela a dominava. Isso tudo porque no passado, todas as noites eu estudava como dormir mais confortavelmente, então hoje ela despertou naturalmente. Compreendendo as condições de aquisição, Emily agora sabia por que não a havia dominado, mas, pelas palavras de Emily, parecia que o propósito dessa habilidade era simplesmente descansar bem. No entanto, rapidamente descobri uma contradição. Se essa fosse sua única função, Emily não teria ficado tão surpresa antes. Então, imediatamente pedi a ela que me contasse rapidamente as vantagens da habilidade. Mas antes disso, ela decidiu primeiro me falar sobre a evolução de habilidades e informações relacionadas. Todas as habilidades que obtivemos poderiam continuar a crescer, assim como o avanço de profissão. Após a evolução, o poder da habilidade seria grandemente aprimorado. Minhas artes de combate, artes de lança e habilidades de descanso poderiam todas continuar a evoluir. No entanto, forja e açougue já haviam atingido seus limites. Invisibilidade ainda não era uma habilidade ativa, então não podia evoluir por enquanto. Mas a razão pela qual minhas artes de combate e artes de lança ainda não haviam sido aprimoradas era porque as condições de aprimoramento eram muito difíceis. Vendo que eu ainda não estava claro sobre os requisitos específicos, Emily me disse para abrir meu painel de informações e verificar. Mas depois de ver as condições de evolução necessárias, fiquei imediatamente pasmo. A evolução das artes de lança simplesmente não poderia ser alcançada a curto prazo. Eu nem sequer tinha visto um monstro de terceiro nível real ainda, muito menos obtido uma pedra mágica de quarto nível. A habilidade de descanso só teria efeitos significativos após a evolução. Atualmente, ela só podia tornar a recuperação durante o sono mais forte, mas eu estava apenas no nível 28 agora e nem sequer conhecia a magia de poder divino. Se as habilidades não pudessem melhorar, as futuras batalhas só se tornariam cada vez mais difíceis. Emily julgou que meu lento nivelamento era provavelmente devido à minha profissão única. A razão pela qual eu era atualmente mais forte que todos os outros era graças às artes marciais supremas que eu havia praticado durante 1000 anos, mas com o tempo, uma vez que todos avançassem e fortalecessem seu poder divino, eu seria rapidamente deixado para trás. No entanto, se eu realmente dominasse o poder divino, eu poderia crescer e me tornar um monstro que superaria a todos, e rivalizaria com o próprio Deus. Além disso, Emily tinha uma premonição de que esse dia não estaria muito longe. Mas neste momento ela interrompeu apressadamente sua própria linha de pensamento. Porque pensando mais a fundo, minha existência se tornaria, em vez disso, um enorme perigo. Apenas 2 dias depois que Emily terminou de me explicar as habilidades, eu tinha acabado de me levantar quando vi o café da manhã posto na mesa. Acontece que minha mãe havia retornado do outro mundo para prepará-lo para mim, mas depois de cozinhar, ela partiu apressadamente novamente. Enquanto tomava café da manhã, comecei a perguntar a Emily como completar aquelas condições de aprimoramento de habilidades, porque alguns dos monstros que precisavam ser caçados aparentemente não existiam na Terra. Ouvindo isso, Emily me disse para não me preocupar. Depois que o poder divino fosse ativado, monstros que originalmente não existiam na Terra apareceriam gradualmente. Quanto maior a concentração de poder divino, mais rápido essas formas de vida desceriam. Neste momento, uma reportagem na TV de repente chamou a minha e a atenção de Emily. Olhando para os edifícios familiares mostrados, Emily e eu imediatamente os reconhecemos. Era exatamente onde havíamos batalhado com a Cheetah 2 dias atrás. O cadáver da Cheetah gigante também estava em uma das praças. Mas quando a câmera virou para a praça, a Cheetah gigante original havia desaparecido completamente. Pensei que aquelas pessoas daquela época o haviam processado completamente. Mas Emily achou que o assunto não era tão simples. Assim
Assim como a notícia relatou, a cena onde o cadáver do monstro estivera estava muito limpa. Além disso, a reportagem mencionou que as pessoas que haviam caçado o monstro juntas também haviam desaparecido. Ouvindo isso, Emily e eu ficamos extremamente chocados. Muitas pessoas especularam que a masmorra havia devorado tanto as pessoas quanto o monstro. Mas, como criador, eu entendi que isso não poderia ser obra da masmorra. Logo pensei em outra possibilidade, que ainda havia outros monstros presentes na cena. Emily tinha certeza de que a chita gigante estava morta. Afinal, eu havia pegado sua pedra mágica, então essa caçada deveria ter sido concluída com sucesso. Então Emily falou da única possibilidade, que o monstro estava carregando um filhote em sua barriga. Depois de ouvir as palavras de Emily, entendi que essa era provavelmente a verdade. Porque momentos atrás na TV, embora tenha sido apenas um breve vislumbre, eu ainda vi uma chita preta. Parecia que sua maior habilidade era a invisibilidade, e foi assim que conseguiu enganar tantas pessoas. Não pude deixar de sentir arrependimento. Se eu tivesse açougado completamente a chita gigante naquela época, esse perigo oculto jamais teria permanecido. Mas Emily acreditava que a causa raiz eram aquelas pessoas brigando por materiais e não açougando o cadáver a tempo. As palavras de Emily não podiam me absolver de responsabilidade. Eu ainda tinha sido muito descuidado. Vendo minha aparência desanimada, Emily de repente sentiu que ainda não me havia compreendido completamente. Finalmente percebi que quando a chita estava claramente em uma situação sem esperança, sua luta não era por avanço, mas para esconder o filhote oculto em sua barriga. Eu não havia açougado completamente o cadáver antes, deixando a última metade para os participantes na cena, pensando agora que o filhote da chita deve ter se escondido silenciosamente lá dentro usando sua habilidade de invisibilidade. E depois que eu saí, as pessoas brigaram pela distribuição dos despojos, então o cadáver da chita mãe provavelmente ficou por muito tempo, e o filhote provavelmente nasceu então. Mas agora, Emily pensou em um resultado ainda pior. Havia muitos participantes na morte da chita. A pequena chita devorou o cadáver de sua mãe quando nasceu, e havia muitos humanos de primeiro nível presentes. A essas palavras, tremi todo e perguntei: essa pequena chita é de terceiro nível? Emily disse com certeza. Com habilidades especiais de invisibilidade, a força da pequena chita é, sem dúvida, de terceiro nível. Vendo isso, caí em silêncio e desliguei a televisão barulhenta. Emily realmente queria saber se eu tinha confiança para enfrentar o monstro. A isso, eu estava naturalmente cheio de confiança. Sua habilidade também era invisibilidade, e eu não tinha necessariamente que perder para ele. Vendo minha aparência confiante, Emily também me deu uma boa notícia. Se sua invisibilidade fosse excelente, então sua defesa e ataque seriam relativamente fracos. E ele tinha acabado de nascer, então sua força não excederia muito a da chita anterior. Então me preparei para ir fazer alguns equipamentos novos. Eu tinha que me apressar e pegá-lo. Caso contrário, se ele chegasse ao centro da cidade, aqueles humanos restantes estariam em perigo. Mas então de repente me lembrei que havia outra pessoa que poderia ajudar, a Imperatriz Dia, que poderia me dar buffs poderosos. Então me preparei para pegar ativamente meu telefone e ligar para ela. Vendo isso, Emily me lembrou. Isso seria equivalente a expor minha identidade. Logo cheguei a uma cabine telefônica perto da oficina. Então comecei a discar o número de Dia. Embora eu tivesse dito antes que não a contataria, a situação atual era especial. Com a ajuda dela, minhas chances de vitória aumentariam muito. Ao mesmo tempo, Dia também recebeu a ligação, mas o número de telefone público exibido a deixou intrigada. Depois de conectar, ela não reconheceu minha voz. Sem escolha, tive que revelar o título que aquelas pessoas haviam me dado. Ouvindo isso, a Imperatriz finalmente soube que era eu quem a procurava. Não perdi tempo e imediatamente lhe disse a verdadeira razão pela qual o cadáver do monstro havia desaparecido. Compreendendo que a situação era muito séria, Dia concordou decisivamente em vir me ajudar. O que eu não esperava era que ela também disse que contataria os militares para me ajudar juntos. A ajuda estava agora garantida, e era hora de fazer alguns ajustes de equipamento. Depois de chegar à oficina, peguei muitos materiais que havia recebido de Dia, visando a característica de invisibilidade do monstro. Eu queria criar uma arma direcionada. Quanto às armas, minha lança longa deveria ser mais do que suficiente, mas o que eu queria era um equipamento de arremesso de longo alcance. A habilidade do oponente era invisibilidade, mas provavelmente não era tão forte quanto minha habilidade de invisibilidade. Neste momento, ataques furtivos seriam a melhor estratégia. Em pouco tempo, transformei os ossos da chita mãe em um arpão. Era diferente das lanças comuns. A ponta farpada podia enredar firmemente a presa, e eu adicionaria outras coisas a ele. Embora o arpão tivesse um forte poder de penetração, mas se a corda atrás dele fosse quebrada, isso seria terrível. Então decidi usar a pele da chita como corda. Logo, Emily olhou para o equipamento primorosamente trabalhado e suspeitou que eu havia usado magia divina em sua criação. Ouvindo isso, fiquei sem palavras. Se eu dominasse o poder divino, não precisaria passar por todo esse trabalho. Se eu dominasse o poder divino, poderia ir diretamente espancar o monstro agora mesmo. Finalmente, depois de várias horas, tudo o que eu precisava estava pronto. Vendo que eu ia usar os ossos da chita mãe para caçar seu filhote, Emily sentiu que eu era muito cruel. Mas isso estava longe de ser suficiente, então peguei a pedra mágica de alto nível que havia obtido. Vendo isso, Emily apressadamente me disse para parar. Ela não esperava que eu apostasse tudo em um único arpão, mas isso era fazer pleno uso dos recursos. Se eu não pudesse matar a pequena chita, manter esta pedra mágica seria inútil. Logo, o arpão infundido com o poder da pedra mágica irradiava uma forte energia. O arpão havia agora atingido o nível único de alta qualidade, com todos os atributos aumentados em 20%. Esse efeito foi o dobro do que eu esperava. Este deve ser o poder de uma pedra mágica de alto nível. Pegando o equipamento recém-feito, mais uma vez fui à cabine telefônica para contatar Dia. Ela também já estava a caminho da praça.
e eu disse a ela para não entrar imediatamente. O monstro tinha habilidades de invisibilidade, e entrar precipitadamente poderia resultar em um ataque. A pequena Cheetah deveria estar perto de onde a Cheetah mãe morreu. Era muito provável que estivesse buscando vingança por sua mãe. Então lembrei a Dia para ter cuidado, afinal ela e eu fomos quem matamos a Cheetah mãe. Então Emily de repente notou veículos à frente. A pessoa no carro era a Imperatriz Dia, embora ela ainda não soubesse minha identidade. Dia dirigia enquanto perguntava sobre meu plano. Eu planejava usar o arpão para prendê-lo para que não pudesse usar sua habilidade de invisibilidade. Eu entraria primeiro no local do incidente. Logo Emily também sentiu que a pequena Cheetah estava por perto. Parecia que ele ainda não havia descoberto minha chegada, tornando um ataque furtivo ainda mais fácil. Então enfiei firmemente a outra ponta do arpão no chão. Agora eu só precisava esperar a pequena Cheetah vir. Sua aura absolutamente não poderia escapar da minha e da percepção de Emily. Depois de algum tempo, uma aura fria e desconfortável se espalhou lentamente. Neste momento, ao meu lado, a pequena Cheetah não me havia descoberto. Ela estava muito confiante em sua habilidade de invisibilidade. Mal sabia ela, Emily e eu já havíamos localizado, e no estado invisível, minha passiva fornecia um bônus de dano de 10% cada. No segundo seguinte, de repente joguei o arpão voador de alta velocidade, carregava uma intenção assassina afiada, então ele penetrou violentamente o corpo da pequena Cheetah. O dano inesperado fez a Cheetah gritar de dor, mas havia mais dor esperando por ela. Mas embora meus ataques tivessem bônus de dano extras, o arpão penetrou apenas metade do corpo da pequena Cheetah. Felizmente, sua defesa e ataque não eram muito fortes, caso contrário o efeito teria sido bastante reduzido. Sentindo a dor, a Cheetah agora me encarava ferozmente. Emily imediatamente me deu um aviso e eu reagi. Então o ataque do monstro atingiu instantaneamente em minha direção. Sua velocidade era incrivelmente rápida, mas eu ainda consegui desviar desse golpe. Assim que a Cheetah se preparou para perseguir, o arpão que eu havia feito finalmente desempenhou seu papel principal. A Cheetah descobriu que não podia avançar, porque o arpão atrás dela a havia amarrado, e os farpões em seu corpo a faziam sofrer ainda mais. A corda era muito resistente, como eu havia imaginado. Em seguida, eu só precisava atingir a Cheetah com todos os arpões preparados, e esta batalha estaria praticamente ganha. No momento seguinte, rapidamente peguei outro arpão. Então, aproveitando a dolorosa distração da Cheetah, de repente o arremessei, e esse golpe também perfurou a carne da Cheetah, ouvindo novamente o uivo aterrorizante do monstro. Eu queria continuar usando todos os arpões para prender a pequena Cheetah até a morte, mas logo senti que a crise havia chegado. O oponente realmente suportou a dor severa e lançou um ataque contra mim. Levantei ambas as mãos para receber esse golpe. Em um instante, minhas manoplas foram completamente estilhaçadas. O poderoso impacto também me fez recuar vários metros, mas o que mais me doeu foi que as lâminas de osso especiais que eu havia feito para as manoplas se tornaram fragmentos, mas felizmente meus braços não foram feridos. Eu teria que repará-las mais tarde. Vendo essa cena, Emily ficou um tanto atordoada. Ela não esperava que aquelas manoplas realmente funcionassem. Justo então, a Cheetah imediatamente balançou suas garras, mas o que ela liberou foi uma lâmina de sangue de energia afiada. Embora eu tenha saltado perigosamente para longe desse golpe, vendo o enorme poder destrutivo da lâmina de sangue, Emily e eu ficamos ambos assustados. Emily, voltando a si, disse que essa era a habilidade dela. O ataque da Cheetah me pegou um tanto desprevenido. Eu realmente não esperava que ele tivesse habilidades de longo alcance, mas essa era a força que um terceiro nível deveria ter. E agora a Cheetah mostrava um movimento lento óbvio. Devido à atividade violenta, suas feridas agora sangravam profusamente. Quanto mais ele lutava, mais graves se tornavam seus ferimentos. A pequena Cheetah parecia entender a situação atual. No segundo seguinte, ela realmente mordeu a corda do arpão com a boca. Vendo isso, Emily me disse para agir rapidamente, caso contrário, ela poderia quebrar todas as cordas. Então, apressadamente, enfiei o poste de ferro que prendia o arpão no chão, antes enfrentando apenas feras selvagens. Eu havia pensado que monstros não tinham inteligência, mas agora parecia que depois que os monstros evoluíam para níveis altos, tanto a força quanto a sabedoria haviam melhorado significativamente. Eu estava agora preparado e estava prestes a usar o arpão para interromper as ações da Cheetah. A pequena Cheetah também foi muito decisiva ao lançar outra lâmina de sangue, mas eu ainda consegui desviar com sucesso. Então arremessei o arpão com força. Desta vez meu alvo era sua pata. Os 3 arpões em seu corpo instantaneamente fizeram a pequena Cheetah gritar freneticamente, e o arpão em sua pata a impediu de continuar a atacar. Emily elogiou minha técnica de arremesso porque eu havia atirado com tanta precisão. Ouvindo um raro elogio de Emily, aceitei-o de bom grado, mas ainda era muito cedo para baixar a guarda. A pequena Cheetah não podia ser morta tão facilmente. Justo então, um som alto veio de trás de mim. A pessoa era a Imperatriz Dia. Ela havia chegado agora com reforços. Vendo o monstro lutando desesperadamente à frente, Dia imediatamente começou a carregar um ataque. O relâmpago violento começou a girar ao redor dela. Então Dia usou sua habilidade. O poder do relâmpago em suas palmas era obviamente várias vezes mais forte do que da última vez. Esse golpe também atingiu pesadamente a pequena Cheetah, e agora o carro deles também parou rapidamente na minha frente. Depois de sair, Dia ficou muito surpresa por eu realmente ter pego o monstro. A chegada dela me deixou muito animado. Dia havia chegado na hora certa. Em seguida, discuti rapidamente a estratégia com ela. Eu planejava que Dia usasse relâmpagos para coordenar com meus ataques ao monstro. A força de Dia melhorou muito rapidamente. Parecia que sua identidade realmente não era simples, mas isso também era para o melhor. Quanto mais forte ela fosse, mais simples seria a caçada. A Cheetah que havia sofrido o golpe de Dia finalmente se levantou, mas seu corpo trêmulo não podia esconder seu declínio. E agora, nossa batalha de caça estava realmente começando. Então, novamente enfiei a outra ponta do poste do arpão no chão. A pequena Cheetah tinha acabado de ser paralisada pelo poder do relâmpago de Dia, e com os 3 arpões presos em seu corpo,
corpo, ela simplesmente não podia desviar agora. No segundo seguinte, arremessei o arpão com toda a minha força. Desta vez, meu alvo era a outra pata da Cheetah. A pequena Cheetah era muito poderosa. Eu não podia ter certeza de quando ela quebraria os postes, então não podia perder nenhuma oportunidade de atacar. Em seguida, perguntei sobre a condição de dia. Ela disse que poderia lançar um ataque de relâmpago imediatamente. Mas ela disse que se esperasse mais 2 minutos, poderia lançar um ataque de relâmpago ainda mais poderoso. Ouvindo isso, eu disse a ela para atacar novamente em 2 minutos. Por enquanto, eu enredaria este monstro. A pequena Cheetah, que havia sofrido ataques repetidos, ainda lutava para se levantar. Vendo isso, Emily e eu entendemos que sua resistência não estava completamente esgotada. Neste momento, o arpão em minha mão estava pronto para atacar novamente. No momento seguinte, a Cheetah foi mais uma vez atingida por mim, soltando um grito doloroso, mas mesmo que suas patas estivessem doloridas demais para levantar, ela ainda lançou várias lâminas de sangue aterrorizantes em mim. Eu havia pensado que seu alvo era eu, mas os golpes da Cheetah, na verdade, atingiram os edifícios e o chão ao redor, justo quando eu estava curioso para saber por que ele estava fazendo isso. O chão ao meu redor começou a tremer violentamente. Essa era outra habilidade da Cheetah, a mineralização. Vendo isso, Dia se preparou para interromper a habilidade da Cheetah primeiro, mas a pequena Cheetah rapidamente sentiu a poderosa força do relâmpago, então começou a atacar freneticamente o pequeno carro. Os ataques da Cheetah foram muito eficazes. Dia foi atrapalhada por seus ataques e não conseguiu mirar ou se aproximar da Cheetah de forma alguma. Então a pequena Cheetah se tornou ainda mais feroz. Ela realmente puxou a perna à força, mesmo que isso significasse ser rasgada pelo arpão. A ferocidade da fera me fez estremecer, mas também fortaleceu minha determinação de matá-la. Agora o pé da Cheetah não estava mais preso, mas eu tinha que esperar Dia paralisá-la com relâmpagos antes de atacar. Pensando nisso, pulei no teto do carro de Dia e perguntei se ela tinha algum outro equipamento útil. Ouvindo isso, um soldado próximo sacou uma arma e perguntou se isso funcionaria. Vendo isso, Dia e eu ficamos em silêncio, mas agora a arma deveria ser a melhor escolha, então pedi a Dia que me desse a arma. Pegando a arma, corri rapidamente na direção da Cheetah. O instinto de sobrevivência da pequena Cheetah era muito forte. Sua loucura me fez perceber que o combate corpo a corpo era imprudente, e aqueles postes que prendiam os arpões poderiam não aguentar porque a habilidade de mineralização da Cheetah havia tornado o solo não mais compacto. Pensando nisso, o oponente já havia se libertado de um poste. Embora a corda fosse resistente e não tivesse quebrado sem o arpão, Dia, por perto, estava muito ansiosa. Mas ainda faltava 1 minuto antes que ela pudesse lançar o poderoso ataque de relâmpago. A pequena Cheetah ficou cada vez mais frenética, ativando continuamente sua habilidade de mineralização. Preocupado que ela se libertasse completamente, imediatamente levantei a arma em minha mão. Então mirei nela e desferi uma saraivada. Inesperadamente, os tiros que disparei realmente feriram os olhos da Cheetah. Isso foi graças às minhas habilidades de tiro terem atingido o nível máximo. Dia, no carro, também ficou atordoada. Ela até suspeitou que minha arma havia sido aprimorada, porque monstros de terceiro nível não seriam feridos por armas em nenhuma circunstância. A única possibilidade era que minha técnica tivesse feito a arma exceder seus limites. Logo, meu poder de fogo não conseguia mais suprimir o pequeno guepardo, e chamei Dia com urgência. Ela respondeu imediatamente, apenas mais 7 segundos, e ela poderia lançar o poderoso ataque de raio. Neste momento, o pequeno guepardo conseguiu se libertar de todos os arpões, mas eu imediatamente joguei a arma fora. Peguei um arpão e o esfaqueei com ferocidade. A dor intensa o deixou incapaz de revidar, e o ataque de Dia estava finalmente totalmente carregado. No segundo seguinte, um raio explodiu na ponta dos dedos dela. Então, um relâmpago aterrorizante caiu sobre a cabeça do guepardo. Em um instante, o monstro foi completamente engolido pelo trovão. Dia disparava raios continuamente, mas o guepardo moribundo ainda tentava matá-la. Após ser libertado, o guepardo ativou imediatamente sua habilidade de invisibilidade. Isso deixou Dia completamente sem saber de onde ele atacaria. Mas antes que o guepardo pudesse atingir Dia, eu já havia chegado acima de sua cabeça. No segundo seguinte, o arpão em minha mão perfurou sua caveira com ferocidade. O pequeno guepardo, já em seu último suspiro, finalmente desabou no chão. A Imperatriz Dia, tendo escapado do desastre, estava curiosa sobre como eu havia descoberto o guepardo, mas não a respondi, usando incontáveis cordas para amarrá-lo. Emily não entendeu porque eu não havia matado o monstro imediatamente. Vendo isso, eu disse a ela que não podia monopolizar tudo sozinho. Quando o Dia se aproximou, ela ficou surpresa com minhas ações, pois desta vez eu a convidei ativamente para formar uma equipe, e não queria monopolizar toda a experiência. Embora meu convite parecesse muito repentino para ela, Guia ainda se juntou feliz à minha equipe. Logo, o sistema também nos notificou que havíamos criado uma equipe com sucesso. Olhando para a página que nunca tinha visto antes, meu rosto estava cheio de desejo pelo desconhecido. Dia parecia confusa ao me ver tão feliz. Quando ela perguntou se era a primeira vez que eu formava uma equipe, imediatamente recuperei a compostura e comecei a dar desculpas. O próximo passo era abater este monstro de terceiro nível. Olhando para a aparência moribunda do guepardo, dei-lhe o último adeus e então o matei diretamente. A experiência obtida ao matar o guepardo realmente me levou ao nível 36, com todos os atributos aumentados em 10 pontos. Emily, ao meu lado, me vendo subir vários níveis, parecia satisfeita. Mas logo após subir de nível, senti-me tonto. Isso se devia a ganhar uma grande quantidade de experiência de uma vez. Dia, por perto, também sentiu náuseas. Emily me disse que matar monstros de terceiro nível dava muito mais experiência do que os de segundo. Sob o nivelamento contínuo, os efeitos colaterais nos deixaram muito desconfortáveis, mas nos recuperaríamos depois de um tempo. Depois de algum tempo, Dia e eu finalmente voltamos ao normal. Agora era hora de distribuir os despojos. Eu originalmente queria usar a pele intacta do guepardo para refazer uma armadura, mas a pele do guepardo não podia mais fazer um equipamento completo. Embora perder a pele fosse lamentável, se eu conseguisse uma pedra mágica, isso seria compensação suficiente. Pedras mágicas de monstros não tinham
uma taxa de queda de 100%, e quanto maior o nível, menor a probabilidade de condensar pedras mágicas. Depois de cortar a pele do guepardo, alcancei o interior e remexi. Logo realmente senti algo e imediatamente o puxei para fora. O que brilhava em minha mão era uma pedra mágica de terceiro nível. Isso significava que eu estava a apenas 2 condições da evolução de habilidade. Mas agora que eu havia me juntado a Dia, a pedra mágica também deveria ter a parte dela. Vendo isso, Dia disse que sua contribuição não foi grande, mas eu disse, sem você, eu não teria conseguido a morte. Depois de ouvir minhas palavras, Dia pareceu muito feliz. Ela não esperava ganhar meu reconhecimento. Quanto aos despojos, ela também distribuiu de acordo com essa contribuição. Ela viu que eu realmente precisava da pedra mágica. Então ela me disse ativamente que a pedra mágica não precisava ser compartilhada com ela, contanto que eu pudesse dar a ela metade dos restos do monstro abatido. Vendo minha expressão surpresa, Dia me deu uma explicação razoável. Ela disse que, entre todas as várias profissões na Terra hoje, artesãos com habilidades de açougueiro e forja são os mais populares. Se você não consegue recompensas através do abate, então matar quantos monstros for é sem sentido. Então sua técnica de abate inigualável é mais importante do que qualquer coisa. Assim que comecei a abater o guepardo, Dia chamou pessoas para ajudá-la a levar os materiais. Vendo essa cena, Emily pensou que eu deveria construir boas relações com Dia, afinal pessoas com tal histórico e força eram raras. Embora Emily estivesse certa, socializar ainda era muito difícil para alguém com ansiedade social como eu. Depois de algum tempo, finalmente terminei de abater o pequeno guepardo completamente. As pessoas que Dia trouxe também trouxeram muitos caminhões, e ela instruiu todos a começarem a mover os materiais. Depois de lidar com os materiais, Dia me agradeceu por não apenas tê-la trazido para matar o guepardo por experiência, mas também por dar a ela grandes quantidades de materiais de monstro. Vendo isso, eu disse que para matar o pequeno guepardo, ela também havia fornecido grande ajuda. Mas então Dia sorriu e quis dissolver nossa equipe. Ao ouvir isso, meu coração se sentiu como se tivesse sido estilhaçado. Perguntei-me se eu havia feito algo que a enojasse. Dia disse, sinto que a lacuna entre mim e você é muito grande. Se continuarmos, eu posso muito bem te atrasar. Quando minha força alcançar a sua, com certeza te enviarei outro convite de equipe. Conhecendo seus verdadeiros pensamentos, não forcei e concordei que, quando chegasse a hora, eu definitivamente consideraria seriamente. Obtendo minha resposta, Dia apreciou muito meu caráter. Ela pensou que eu era tão íntegro quanto antes. Ao mesmo tempo, também agarrei a mão que Dia estendeu. No segundo seguinte, nossa equipe foi dissolvida. Embora eu tivesse recuperado a liberdade de estar sozinho, perder uma companheira de equipe ainda me deixou um tanto triste, mas também respeitei a escolha de Dia. Uniríamos forças novamente quando ambos nos tornássemos mais fortes. Enquanto isso, as pessoas que vieram com Dia disseram a ela que era hora de partir. Mas assim que estavam prestes a ir embora, Dia de repente se lembrou de algo importante. Ela me chamou apressadamente enquanto eu me preparava para ir para casa. Acontece que ela queria minhas informações de contato ou meu nome verdadeiro e prometeu que nunca contaria a ninguém. Vendo Dia no pôr do sol, tive a sensação de que ela era confiável. Além disso, depois de 2 batalhas consecutivas juntos, pensei que já tinha uma resposta em meu coração. Então decidi dar a ela meu nome e minhas informações de contato. Depois de saber meu nome, Dia disse feliz que com certeza me contataria. E esta parecia ser a primeira vez que eu trocava números com uma garota. Vendo meu estado atual, Emily não pôde deixar de me provocar. À noite, retornei à oficina de forja. Depois de matar o pequeno guepardo e obter a pedra mágica de terceiro nível, minha pontaria estava a apenas 2 condições da evolução. Mas a habilidade de descanso de nível SR que eu havia obtido ainda estava longe de estar pronta, especialmente os 500 litros de sangue de troll necessários. Até agora, nenhum troll havia sido descoberto na Terra. Para matar trolls melhor no futuro, fiz muitas perguntas a Emily sobre o conhecimento de trolls. Ouvindo que eles tinham habilidades regenerativas extremamente fortes, finalmente entendi por que a evolução da habilidade de descanso exigia sangue de troll. Parecia que isso poderia dar a habilidade de descanso evoluída habilidades de cura. Meu palpite foi confirmado por Emily, e minha expectativa pela habilidade de descanso continuou a crescer. Em seguida, eu precisava fortalecer minha lança novamente. Caso contrário, ela talvez nem conseguisse danificar os próximos monstros. Eu realmente queria que Emily compartilhasse algumas das pedras mágicas para fazer a masmorra comigo. Mas isso foi recusado porque esses materiais precisavam ser recolhidos pelo céu se não fossem usados. Sem o aprimoramento da pedra mágica, pensei em lidar com outros materiais primeiro. Mas a carne do monstro parecia ainda conter toxinas, e eu não sabia como resolver isso no momento, a menos que eu ganhasse resistência a veneno imediatamente. Mas de repente, a alta temperatura queimou minha mão, e a carne do monstro caiu. Eu não esperava que a Chama Eterna realmente gostasse de comer carne de monstro. Eu queria saboreá-la depois de ganhar resistência a veneno. Embora Emily achasse que a carne do monstro já teria apodrecido muito antes disso, ver a carne sendo refinada pelas chamas me fez sentir mal. Mas então os pedaços de carne dentro da Chama Eterna sofreram mudanças. Não parecia virar carvão como eu havia pensado. Depois que a Chama Eterna terminou de refinar a carne, o que surgiu fez meus olhos brilharem. A carne refinada tornou-se elástica e resistente. Vendo minha aparência animada, Emily ficou curiosa sobre o que eu planejava fazer com aquilo. Eu martelava a carne enquanto lhe contava meus pensamentos. Isso foi refinado pela Chama Eterna, então deve ter uma resistência ao fogo extremamente alta. Se eu usasse para fazer algo como um estilingue de arma, seria definitivamente muito eficaz. Então joguei grandes quantidades de carne nas chamas. Enquanto processava a carne refinada, comecei a desenhar projetos de estilingue de acordo com minhas medidas. E os dentes do guepardo serviriam como munição. A afiação deles excedia em muito a dos ossos. Logo, muitas balas de dente grandes foram concluídas com sucesso. Depois de várias horas, o estilingue de arma que eu precisava também estava pronto. Infelizmente, eu não podia usar aprimoramento nele. O estilingue estava basicamente pronto, e a carne refinada era a melhor corda de arco. Este novo equipamento definitivamente teria uma letalidade muito alta, com o único inconveniente sendo a dificuldade de uso, porque apenas carregar a munição já era muito problemático para mim. Parecia irreal usá-lo continuamente em combate real, mas era perfeito como um golpe final.
Felizmente, após as artes divinas, o estilingue ganhou com sucesso 20% de velocidade de carregamento. Isso foi um deleite inesperado pra mim, mas Emily ainda sentia que este estilingue tinha muitos defeitos, porque seu comprimento mais os dentes era de cerca de 3 metros. No entanto, este equipamento foi originalmente feito para lidar com monstros grandes. Eu planejava transformar os ossos do guepardo em armas para monstros pequenos. Depois de forjar novos equipamentos o dia todo, não descansei na manhã seguinte, mas continuei fazendo a masmorra. Os anjos também haviam acabado de recuperar seu poder mágico, então todos vieram me observar fazer a masmorra. Agora Emily tinha a 17ª masmorra que eu havia feito. Dado que meus efeitos de armadilha eram muito excelentes, ela me disse que eu só precisava fazer mais 8, porque o registro dos anjos mostrava. Não importa quão boas fossem as masmorras, não poderia haver muitas, se todos os monstros fossem atraídos para as masmorras. Então as armadilhas em excesso colidiriam com o poder divino concentrado, fazendo com que monstros poderosos sem precedentes aparecessem na Terra. Eles então alcançariam uma evolução mais forte através das masmorras. Ao ouvir isso, não consegui parar de tremer por inteiro. Se monstros iguais ou superiores aos anjos aparecessem, a Terra provavelmente deixaria de existir. Foi por isso que Emily me disse que eu só precisava fazer mais 8 masmorras. Mas o anjo masculino Kevik, por perto, parecia um tanto impaciente porque muitos problemas inesperados haviam surgido na Terra. E em sua visão, entre todos esses problemas, eu era o mais problemático. O anjo Kevik queria que Emily me disciplinasse adequadamente no futuro, mas Emily o refutou porque ela foi enviada por Deus para me auxiliar, não para disciplinar, e ela tinha ainda menos direito de restringir o que eu fazia. Ao ouvir isso, Gabi não pôde deixar de zombar de Emily, pensando que ela era muito rígida. Assim que suas palavras caíram, o poder divino começou a se reunir lentamente nas mãos de Emily. No segundo seguinte, uma espada de luz de poder divino apareceu em sua mão. Então Emily até apontou a espada para Kabik. Ela realmente não gostava que as pessoas interferissem em seu trabalho. Vendo isso, Kabik achou Emily ainda mais irracional. Eu estava assustado. Esta parecia ser a primeira vez que eu via Emily tão zangada. Os outros 2 anjos também ficaram do lado de Emily. Todos pensaram que Kabik não deveria exceder sua autoridade e interferir na missão de Emily. Focar em suas próprias responsabilidades era o que eles deveriam fazer. No entanto, como colegas anjos, eles ainda contiveram a Emily zangada. Embora os anjos sempre se orgulhassem de serem seres superiores, quando brigavam não eram diferentes das pessoas comuns. Vendo Emily assim, senti que a distância entre nós não parecia muito grande. Depois de resolver o conflito, os anjos partiram novamente em sua jornada para armar armadilhas. Emily sentou na minha cabeça como antes. Depois que Kebik e os outros partiram, Emily disse que não deveria ter me mostrado seu outro lado. Ao ouvir isso, pensei que não havia nada de errado. Fiquei feliz em ver as diferentes emoções dos anjos, mas Emily sentiu que eu era muito obtuso porque os anjos há muito haviam superado várias emoções em relação aos mortais. Mas pensando na aparência de Kebik, senti que ele não parecia alguém que havia superado várias emoções. Vendo isso, Emily também me contou a verdadeira razão. Acontece que Kebik tinha ciúmes das habilidades e talentos que eu possuía, ele não conseguia suprimir suas emoções internas. Ao ouvir as palavras de Emily, fiquei um tanto atordoado. Aos olhos deles, eu não era mais considerado mortal? Voltando a mim, pensei que ela estava realmente me superestimando. Mas Emily disse levemente que eu estava me subestimando demais. De volta à oficina, Emily estava prestes a me dar recompensas por completar esta missão de fazer armadilhas. Ao ouvir sobre recompensas, rapidamente disse a ela que só precisava de coisas práticas. Emily olhou com desdém para minha aparência porque a recompensa que ela estava dando me surpreenderia muito. Devido ao poder divino que descia sobre a Terra, muitas novas masmorras de veios de minério de metal haviam aparecido, e ela me diria os locais dessas masmorras. Ao ouvir sobre metais que nunca haviam existido na Terra antes, imediatamente me interessei. Esta era de fato a melhor recompensa. Logo saímos da oficina. Comparado às multidões de pessoas antes, agora estava extremamente desolado. Neste momento, Emily perguntou se eu me lembrava da quietude milenar da Terra. Embora as ruas fossem quase idênticas às de antes, a situação atual era muito diferente, porque a Terra agora tinha não apenas a mim, mas muitos humanos como o Dia que estavam lutando, eu não estava mais sozinho. Vendo meu bom humor, Emily também ficou feliz por mim. Depois de algum tempo, Emily me levou a uma floresta. A estranha passagem à frente era a masmorra que ela havia mencionado. Felizmente, este lugar não ficava longe do país H, e cheguei ao meu destino a pé. Mas assim que eu estava prestes a entrar diretamente, um aviso de proibição apareceu acima, porque esta masmorra tinha uma restrição de nível mínimo de 50. Ver isso me fez sentir como se tivesse sido enganado. A isso, Emily disse: que tipo de personagem secundário você pensa que eu sou? Ao ouvir isso, listei suas várias falhas em casa e fiz Emily ficar envergonhada e zangada, mas esse tipo de proibição não podia deter seres superiores como eles. Emily acenou levemente com a mão. A passagem que acabara de proibir a entrada imediatamente se abriu para mim. Vendo isso, elogiei Emily por ser mais útil do que eu imaginava, mas meu elogio soou como insultos aos ouvidos dela, e agora eu havia passado com sucesso pela passagem. Olhando ao redor, havia muitos minérios de metal especiais na caverna. Então perguntei animadamente a Emily o que fazer em seguida. Eu havia pensado que Emily teria algumas instruções, mas inesperadamente ela tirou um capacete de segurança para mim. Parecia que Emily estava me fazendo virar um minerador e cavar pessoalmente. Assim que eu coloquei a pá no ombro e me preparei para golpear, Emily imediatamente me disse que o metal verdadeiro não era o minério externo. Os corações desses monstros de pedra eram o metal, mas eu não achava que pareciam monstros. Eu havia pensado que os monstros de pedra me emboscariam de repente, mas Emily disse que eles não podiam se mover de jeito nenhum. Ao ouvir isso, fiquei um tanto desapontado porque o tempo que viria seria muito chato. Felizmente, eu havia preparado novas ferramentas ao forjar antes, um machado-martelo pesado. Vendo isso, Emily também pensou que este equipamento era muito adequado para lidar com monstros de minério, mas este equipamento tinha muitas falhas.
Assim que eu obtivesse materiais de metal melhores, provavelmente o descartaria. Depois de me preparar, balancei o machado-martelo com toda a minha força. No momento seguinte, o monstro duro foi estilhaçado em pedaços de pedra. O que eu não esperava era que eu não apenas ganhei pontos de experiência, mas também subi de nível minha habilidade de ataque crítico. O que me deixou sem palavras foi que o monstro não conseguiu resistir a um único golpe. Os blocos de metal brilhantes deixados para trás quando o monstro se abriu eram seus corações, que também eram os minérios especiais de que eu precisava para esta viagem. Geralmente, quando monstros de minério detectavam perigo, eles usavam seus corações de metal para fortalecer as partes de seus corpos que estavam sendo atacadas. Portanto, ter duas pessoas minerando juntas era a abordagem mais conveniente. No entanto, como o oponente era apenas um monstro de segundo nível, ele mal conseguia resistir aos meus ataques. No tempo seguinte, comecei a coletar corações de metal sem parar e a experiência que ganhei me levou ao nível 38. Mas eu já estava trabalhando por um dia inteiro e neste momento estava entediado ao extremo. Nesta masmorra não havia aventura, nem emoção, absolutamente nada. Continuamos mais fundo na caverna e logo encontramos um grande monstro de metal de nível 3. Ele era cerca de 20 níveis mais alto do que aqueles pequenos monstros que eu havia matado antes. Então, naturalmente, sua defesa não era algo que o machado-martelo pudesse facilmente romper. Mas para lidar com esse tipo de monstro grande e de alta defesa, meu recém-criado estilingue de arma veio a calhar. Imediatamente coloquei o equipamento no ombro e saltei sobre o monstro de metal. Quando as balas de dente afiadas atingiram o corpo do monstro, um som nítido e estilhaçante ecoou por toda a caverna. No segundo seguinte, o grande monstro de metal também se transformou em fragmentos. Mas neste momento, a desvantagem do estilingue de arma também apareceu. As balas disparadas perfuraram profundamente o chão e a poderosa força de impacto as fez quebrar. Vendo isso, pensei em como não podia desperdiçar balas aqui, caso contrário seria difícil reabastecê-las quando acabassem. Vendo-me pensando novamente em como reciclar e reutilizar, Emily ainda me aconselhou a coletar os corações de metal primeiro. Os corações derrubados por grandes monstros de metal seriam muito lisos e ainda mais duros. Emily disse que, embora este não fosse o núcleo de metal de mais alta qualidade, era suficiente para a Terra atual. Encontrar metais especiais tão raros aumentou instantaneamente meu interesse. No entanto, como eu não podia usar o estilingue de arma, tive que balançar o machado-martelo e escavar lentamente. Uma semana depois, os monstros de metal na caverna haviam sido quase completamente eliminados por mim, mas infelizmente não encontrei nenhum rei de metal de nível superior. Depois de coletar todos os corações de metal, Emily e eu saímos da masmorra, mas assim que saímos, as pessoas à frente me surpreenderam um pouco. Acontece que os anjos que haviam terminado de montar a cidade subterrânea haviam retornado, e eles também trouxeram boas notícias. Isso era sobre a operação da cidade subterrânea, a Terra havia retornado ao normal e concluído com sucesso sua atualização. Os monstros também estavam desaparecendo lentamente, e agora a civilização da Terra havia se recuperado. Muitas pessoas também retornaram de outros mundos após receberem notificações. O céu também restringiria as recompensas de missões de outros mundos para evitar que os humanos ficassem lá continuamente. Então, quando acabamos de retornar, as ruas haviam restaurado novamente sua antiga agitação. Depois de voltar da masmorra, eu estava fabricando equipamentos. A armadura diante de mim, aprimorada por metais especiais e minhas técnicas, havia agora atingido o nível lendário. Ela até vinha com poderosos efeitos passivos. Vendo essa cena, não pude deixar de ficar animado. Isso significava que, quando eu usasse a armadura no modo invisibilidade, atacar com uma lança me concederia um bônus de 50% de poder de ataque. Além disso, depois de fabricar este equipamento, minha profissão de ferreiro também subiu para o nível mítico. Em seguida, era a escolha das armas, e era hora de abandonar a lança. Imediatamente, a joguei junto com a armadura antiga na Chama Eterna. Neste momento, o sistema avisou que o Fogo Eterno havia concluído sua atualização. A Chama Eterna agora também parecia muito feliz, mas depois de estar ocupado o dia todo, eu ainda estava muito cansado. Então decidi ir para casa e descansar bem. Acordei cedo na manhã seguinte. A cena na sala de estar realmente me deixou nostálgico. Meus pais haviam retornado do outro mundo, e minha mãe estava preparando o café da manhã como antes. Desde a chegada massiva de monstros, eu não tinha feito uma refeição decente há muito tempo, mas no meio da refeição meu pai teve que ir trabalhar apressadamente. Como tudo havia voltado ao normal, seu antigo trabalho ainda o esperava. Embora muitos largassem seus empregos para caçar monstros, meu pai preferia a estabilidade. Antes de sair, chamei-o às pressas e o fiz vestir a fina roupa íntima defensiva que eu havia feito, capaz de evitar a maioria dos danos de monstros de baixo nível. Depois de me despedir do pai, a mãe disse que as universidades haviam reaberto e perguntou se eu queria voltar a estudar. Ao ouvir isso, recusei imediatamente, pois não precisava mais. A mãe apoiou minha decisão e não me forçou a seguir na universidade. Depois de terminar a refeição, também preparei a mesma roupa íntima para a mãe, mas ela estava mais interessada na bolsa em minha mão. No entanto, essa bolsa era muito pesada, então não a dei à mãe, e em seu lugar, dei-lhe uma mochila portátil leve. Depois de sair de casa, ainda voltei para a oficina, mas quando abri a porta, tudo lá dentro havia sido completamente renovado. Descobri que aquilo era uma recompensa do Deus. Todas as ferramentas na oficina agora eram de alto nível. Os materiais para essas ferramentas só estariam disponíveis após a Terra evoluir para o segundo estágio. Enquanto eu agradecia a Emily e ao Deus com olhos brilhantes, ela me disse que essas não eram todas as recompensas. Emily então me trouxe um livro para adquirir habilidades de resistência a veneno, permitindo-me resistir a toxinas de monstros de nível 4.
Vendo isso, fiquei ainda mais animado, pois significava que eu poderia comer carne de monstro livremente no futuro. A próxima era a recompensa final. A Terra havia completado sua evolução. Então Emily ia me dizer a localização da masmorra onde os Trolls apareciam, e esse lugar ficava na verdade no país N. Depois que Emily me informou o país onde os Trolls estavam localizados, imediatamente comprei uma passagem e fui para o aeroporto. A razão de eu ser tão rápido era porque essa era a primeira vez que eu pegava um avião. Mas Emily de repente segurou a testa, dizendo que eu parecia ter esquecido algo. Ela disse que a Ordem da Terra havia sido basicamente completamente restaurada, e ir para o exterior exigia passaporte e visto. Isso era bom senso básico, mas eu parecia não ter nenhum dos dois. Com isso, primeiro me assustei. Depois disse presunçosamente que tinha outro jeito. Era usar a invisibilidade para me esgueirar. Assim como pensei, ninguém no aeroporto conseguiu me descobrir. Assim, embarquei feliz no avião. Só ao sentar, entendi que a vigilância moderna não detectava a invisibilidade, olhando para a jovem ao meu lado, empurrando algumas bebidas. Até peguei uma garrafa, sem vergonha. Isso a deixou pasma na hora, sem entender nada. Durante o voo, descobri jatos de combate lá fora. De acordo com o guia recém-lançado no avião, estes eram para lidar com crises de monstros aéreos, então todo o voo foi escoltado por jatos de combate com indivíduos capazes. Entendi por que as passagens de avião eram tão caras, e para chegar à cidade final onde a masmorra dos Trolls estava localizada, eu precisava fazer uma conexão em uma cidade. Lentamente, deitei-me para dormir, pensando comigo mesmo que esta viagem parecia muito tranquila. No entanto, quando cheguei a uma cidade, um acidente ainda ocorreu. O ataque repentino de monstros deixou Emily e eu em silêncio, mas eu não era alguém que temia problemas, então coloquei minha máscara e me preparei para agir. Emily disse que este não era um incidente comum de monstros, mas muito provavelmente um problema com as armadilhas de destruição. Embora um grande número de monstros tivesse sido contido dentro dela, aqueles que permaneceram, ou os monstros que apareceram após a evolução da Terra, haviam sofrido mutações massivas, e eram mais poderosos que os monstros anteriores. Olhando para o ambiente ao redor, Emily disse que esses monstros podiam absorver a aura das armadilhas de destruição, mudando assim o ambiente externo. Em outras palavras, embora monstros comuns estivessem presos dentro de masmorras, os monstros que transbordavam das masmorras podiam transformar o mundo exterior em masmorras também. Este era o fenômeno de transbordamento mais provável de ocorrer durante os estágios iniciais da evolução mundial ou do nascimento de masmorras. Emily me disse para eliminar os monstros rapidamente porque esses indivíduos mutantes poderiam ressoar com outras masmorras. Se eu deixasse algum monstro escapar hoje, novos transbordamentos ocorreriam inevitavelmente em outros lugares. Suas palavras me chocaram. A situação da Terra seria muito perigosa agora. Isso também me deixou com raiva. Eles claramente disseram que eu estava vindo para receber recompensas, mas acabaram me fazendo limpar a bagunça novamente. Sem poder fazer nada, Emily disse que devíamos parar o transbordamento e ela me daria uma missão com recompensas, sendo habilidades relacionadas a status. Ao ouvir isso, imediatamente aceitei a missão com alegria. Mas neste momento, uma enorme tempestade de areia ocorreu de repente nas proximidades. Alguns indivíduos capazes não eram páreo para os monstros que surgiam. Vendo isso, o pessoal de segurança quis tentar usar armas, mas eles não conseguiam nem causar um leve arranhão. Esses monstros mutantes eram chamados de lagartos de fogo, e eles podiam até falar palavras simples. Emily me disse para não ser descuidado. Eles eram monstros mutantes de segundo nível capazes de usar habilidades especiais. Em resposta, mostrei a ela minha armadura e lança atuais. Como esse tipo de monstro poderia bloquear meus ataques? Após temperar a lança anterior na chama eterna e combinada com os corações de metal de alto grau que obtive, a lança agora havia se tornado uma lança da morte de grau único, com 2400 de poder de ataque e um efeito especial. A probabilidade de acerto crítico e o dano aumentariam em 30%. Com apenas uma estocada, o lagarto de fogo de nível 62 à minha frente foi diretamente morto. A sensação da lança negra da morte era simplesmente muito boa. Eu estava gostando cada vez mais dela. No entanto, após a investigação de Emily, este lagarto não tinha pedra mágica e só poderia ser abatido mais tarde. Devido à batalha de agora, também foi descoberto por todos. Justo então, outro lagarto de fogo se aproximou silenciosamente por trás. As chamas de sua boca chegaram quase instantaneamente, mas minha velocidade não era algo que esse tipo de monstro pudesse igualar. No entanto, o alcance de ataque do lagarto era muito grande, então tive que atraí-lo para fora primeiro. De repente me virei, na verdade planejando receber este ataque de frente. No segundo seguinte, a enorme bola de fogo me jogou para fora. O dano massivo em área espalhou inúmeras chamas e fumaça espessa ao redor, mas meu raciocínio estava correto. De fato, a armadura atualizada não seria ferida mesmo ao receber ataques de frente. Assim que eu estava prestes a me soltar e lutar com todas as minhas forças, vi alguém à frente lutando com lagartos. Acontece que os indivíduos capazes presentes estavam organizando pessoas para lutar contra os lagartos juntos. Como fui jogado para fora, o efeito de invisibilidade ativou novamente. Agora a batalha entre lagartos de fogo e indivíduos capazes havia começado totalmente, mas os monstros mutantes eram muito mais poderosos do que antes. Aqueles indivíduos capazes com menor força claramente não eram páreo para eles. Assim que alguém estava prestes a se ferir, uma pessoa coberta de armadura bloqueou o ataque a tempo. Mas a batalha era caótica, e uma bola de fogo repentina por trás não lhe deu tempo para desviar. No momento crítico, rapidamente pulei e deixei a bola de fogo atingir meu corpo. Assim que a pessoa blindada estava prestes a agradecer, eu já havia saltado instantaneamente. Então perfurei o lagarto que acabara de disparar a bola de fogo com uma estocada de lança. Mas mesmo quando eu estava prestes a morrer, ele continuava murmurando sobre querer meus registros acásticos. Essa é a janela de status, que registrava nosso processo de se tornar mais forte e também era a fonte de poder para cada indivíduo capaz. A isso eu disse friamente. Você deveria me entregar seus registros. Depois de matar o lagarto de fogo, também ganhei 420 mil pontos de experiência.
No entanto, muitos lagartos agora me notaram, e todos queriam me devorar para completar sua evolução. Essas criaturas loucas me surpreenderam um pouco. Isso também era devido ao transbordamento, fazendo com que os monstros se concentrassem apenas em obter registros e evolução. Então, a pessoa na armadura veio apressadamente me agradecer. Ouvindo que era uma voz de mulher, fiz uma pose que achei legal, e a avisei para ter cuidado com as costas nas lutas futuras. O que mais me agradou foi ela me elogiar por ser bonito, embora Emily tenha dito que era porque ela não podia ver meu rosto. O tempo passou pouco a pouco, e nossa batalha com os lagartos continuou. Atrás de mim, agora estavam todos os cadáveres de monstros. Meu nível também havia chegado a 44, mas esses lagartos continuavam aparecendo, me deixando um tanto cansado. Emily disse que precisávamos matar o líder que estava dirigindo as mudanças ambientais primeiro. Se não matássemos aquele chefe, monstros continuariam aparecendo. Mas desde o início eu havia sido cercado por muitos lagartos atacando juntos. Então não conseguia me afastar temporariamente. Esses lagartos de fogo eram como demônios loucos, cada um me olhando como se tivesse descoberto um tesouro. Não só eram numerosos, mas seu constante resmungar também me irritava. Para romper o mais rápido possível, minha matança se tornou ainda mais feroz. Derrotei cada monstro com uma estocada de lança, e me vendo como um deus da guerra, um homem próximo não pôde deixar de suspirar, porque era bastante difícil para vários deles lidar com um monstro. Ao mesmo tempo, depois de matar um grupo de lagartos, rapidamente saltei no ar. Em seguida, precisei encontrar cuidadosamente quem era o líder dos lagartos. Logo descobri o líder negro sendo protegido por muitos lagartos. Sem qualquer hesitação, desci com minha lança. A força poderosa matou todos os guardas do líder. E eu também subi de nível para 45, mas essa velocidade de nivelamento ainda fez Emily sentir que era muito lenta. Justo então, um enorme pilar de pedra de repente se espatifou em minha direção. Felizmente, a pessoa próxima rapidamente me lembrou, e também me disse que o pilar de pedra explodiria. O que me surpreendeu foi que este homem falava a mesma língua que eu. Ouvindo-o mencionar a explosão, parecia indiferente. Virei-me, agarrei o pescoço do lagarto de fogo e joguei o monstro para fora com força. Assim como o homem disse, o pilar de pedra realmente explodiu ao ser tocado. Este método violento fez o companheiro do homem achar muito interessante, então muitos fragmentos de construção me atacaram. Esses ataques vieram todos do líder de agora. Vendo os fragmentos sendo desviados por mim, o líder lagarto pisou forte com o pé. No momento seguinte, espinhos de terra se espalharam rapidamente. Ele queria me fazer perder o equilíbrio, mas isso era obviamente um tanto irreal, porque mesmo em pé nos espinhos de terra irregulares, eu ainda podia completar meu ataque. No entanto, esses espinhos de terra também produziram explosões. Vendo esta cena, muitos indivíduos capazes pensaram que eu havia estragado tudo. Ouvindo suas vozes, imediatamente os refutei porque já havia antecipado isso. Agora eu já havia brincado o suficiente, e era hora de acabar com tudo. Em seguida, era hora da minha nova arma fazer sua aparição. A arma estilingue aprimorada por corações de metal havia se tornado um cone de impacto berserker de grau único. Tinha 4 configurações, com a mais alta capaz de adicionar 4.500 pontos de ataque. Depois de ser melhorada, muitos de seus inconvenientes haviam sido otimizados. Quando o cone de impacto tocou o líder, instantaneamente mudei o poder para o nível 4. Este golpe foi extremamente poderoso. A armadura de pele dura do líder lagarto não conseguiu resistir a este terrível poder de penetração. Além disso, este ataque também causou um acerto crítico, e o líder lagarto foi imediatamente espancado até o sangue escorrer por todo o seu corpo. Sentindo a crise do acerto crítico, os outros lagartos de fogo quiseram vir para resgatar, mas foram bloqueados por outros indivíduos capazes. Embora eles só aguentassem por alguns segundos, quando os monstros quiseram continuar atacando, o que os saudou foi uma espada larga e pesada. Esta era uma espada longa negra forjada com corações de metal puro e muitos materiais de alto grau através do temperamento da chama eterna. Enquanto eu me alegrava com a presença dominadora da espada longa negra, o líder lagarto atrás de mim falou. Ele ainda repetia que queria meus registros devorar humanos poderosos. Então, ele fez um som penetrante, e eu mal havia me virado para matá-lo, mas ele ativou sua habilidade ativa, e instantaneamente muitas pedras se levantaram do chão, finalmente formando uma imponente montanha de pedra. Todos os presentes ficaram atônitos porque o líder lagarto planejava detonar todo o campo de batalha. Inúmeras pedras racharam freneticamente e caíram, mas o líder estava obviamente muito feliz cedo demais, ainda fantasiando em substituir humanos e alcançar o auge do mundo. Infelizmente, antes que pudesse terminar de falar, minha grande espada já havia caído. Sobre o pensamento ilusório do líder, eu apenas disse friamente, pare de sonhar. Depois de matar o chefe, o ambiente ao redor começou a desabar gradualmente, mas o líder lagarto não deu muita experiência. Emily disse que monstros mutantes eram apenas mais fortes no mesmo nível. A experiência não aumentaria, afinal. O líder lagarto era apenas de segundo nível. Embora eu estivesse deprimido ao ouvir isso, pelo menos este incidente poderia ser resolvido. Quando desci, fiquei surpreso com a cena diante de mim, porque muitos indivíduos capazes me cercaram. 2 deles eram especialmente entusiasmados, com a garota dizendo que poderia me ajudar a curar se eu estivesse ferido. Neste momento eu me lembrei deles, e erroneamente pensei que os 2 eram um casal. Pensando nisso, minha expressão mudou, e Emily disse que sentiu ciúmes de mim. Depois que respondi que não estava ferido, disse a eles para lidar rapidamente com os monstros restantes e não deixar nenhum escapar. Olhando para minha figura partindo, a garota estava um tanto curiosa se eu era um profissional de terceira mudança de profissão. O tempo passou lentamente, e agora a batalha para matar lagartos de fogo estava chegando ao fim. Mas enquanto matava, de repente me lembrei de filmes que havia visto antes. E se depois de eu trabalhar tanto para matar lagartos, um ainda escapasse silenciosamente vivo? Então ele esperaria eu sair de uma cidade antes de retornar para causar desastre novamente.
mas isso rendeu um revirar de olhos de Emily enquanto ela se perguntava que tipo de filme eu havia assistido. Ela então me disse que tais cenários de filme eram impossíveis de eu encontrar. Então ela continuou a me guiar para as localizações dos lagartos. Depois de matar os últimos lagartos, eu havia quase resolvido todos eles. Assim que eu estava colocando materiais na minha mochila, Emily disse que, embora fosse uma mochila espacial, carregar tanto não era bom. Inicialmente não levei a sério porque minha força era grande, mas logo meu corpo tropeçou, então fui pressionado ao chão pelo peso enorme. A mochila cheia de todos os cadáveres de monstros era realmente muito pesada, então disse a Emily para adicionar algumas funções de ajuste de peso à minha mochila. Depois de jogar a mochila no chão primeiro, confirmei esta missão de proxy. Então Emily começou a entoar encantamentos, e o alvo do feitiço era minha mochila. Depois de um tempo, Emily também chamou outros 2 anjos. Ela queria que seus companheiros ajudassem a operar artes divinas. Olhando para a mochila pressionada no chão, os 2 anjos instantaneamente entenderam o significado de Emily. Então os 3 começaram a lançar poder divino na mochila. Logo minha mochila voou como uma pena. Emily me disse que eu agora podia definir livremente o peso da mochila. Mesmo que eu colocasse dezenas de toneladas de coisas nela, eu poderia configurá-la para pesar apenas alguns gramas. Neste momento, a anjo de cabelos verdes próxima de repente sorriu. Ela disse que havia visto minha performance de luta ativa hoje, e a criança que ela estava cuidando também participou desta batalha. Ao ouvir isso, fiquei instantaneamente surpreso. Acontece que havia outros humanos além de mim recebendo ajuda angelical. Emily me disse que este era de fato o caso, e isso também era para proteger indivíduos capazes raros e excepcionais. A criança cuidada pela anjo de cabelos verdes, Lilith, era chamada Alice, uma sacerdotisa abençoada pela deusa da beleza. Ela esperava que se eu a encontrasse no futuro, pudesse ajudá-la mais. Mas Emily disse para não revelar minhas habilidades a ela. Lilith ficou um tanto surpresa, porque essa era a primeira vez que ela via Emily se importar com uma existência inferior. Poderia ser por afeto, as palavras de sua companheira imediatamente deixaram Emily envergonhada e com raiva. Então Emily os instou a sair dali rapidamente. Antes de partir, Lilith não esqueceu de me pedir para cuidar de Alice. Depois que eles partiram, Emily perguntou se eu queria conhecê-la, mas como alguém com ansiedade social, eu dificilmente abordaria ativamente os outros. Em seguida, Emily me daria a habilidade que havia prometido antes. Era uma habilidade que não exigia poder divino para usar, chamada Força de Monstro. Isso parecia uma habilidade de monstro para mim, e Emily disse que era porque eu havia quase aprendido todas as habilidades humanas. Depois de lidar com os lagartos, embarquei no avião para partir. Eu não esperava que aqueles 2 também estivessem neste avião. Ela não conseguia ver minha figura, e disse. Lilith disse claramente que aquela pessoa também pegaria este voo. E este era naturalmente eu usando invisibilidade para me esconder secretamente atrás e bisbilhotar. Por alguma razão, tive uma premonição sinistra quando os encontrei. Depois de chegar à cidade final, rapidamente encontrei a masmorra onde os trolls estavam localizados e me preparei para entrar. Mas a masmorra diante de mim estava obviamente um tanto errada. Antes de vir, Emily havia ouvido que era apenas uma masmorra de troll comum. Mas após sua investigação, Emily rapidamente entendeu o que havia acontecido. Acontece que esta era uma fusão muito rara de 2 masmorras, e foi por isso que a entrada havia se tornado tão grande. Ela me lembrou de ter muito cuidado, porque esta masmorra poderia ter outros monstros além de trolls. Ouvindo o que Emily disse, eu ainda estava um tanto intrigado. Então ela simplesmente afirmou que havia 2 chefes na masmorra à frente que precisavam ser tratados. Depois de entrar, esta masmorra era uma rara área de planalto, e logo vi um troll, embora não fosse o que eu havia imaginado. Mas logo o troll diante de mim bocejou. No segundo seguinte, ele caiu diretamente no sono. Isso me chocou. O troll levou apenas 3 segundos para cair e dormir. Emily disse que a maioria dos trolls possuía habilidades de descanso, então eles se tornaram os materiais necessários para a evolução da habilidade de descanso. Eu simplesmente amo esse tipo de monstro tolo. Depois de me aproximar lentamente, eu decisivamente encerrei a vida do troll. Depois de coletar os materiais de evolução necessários, não pude deixar de suspirar o quão fácil foi. E Emily disse que era porque eu era muito forte. Agora eu ainda precisava de mais 500 trolls para completar o fã da evolução, então felizmente embarquei na jornada de caça. Mas justo então, havia outras pessoas na entrada da masmorra. Os recém-chegados eram Alice e Jin Zenki, e a anjo Lilith também veio com eles. Pelas palavras de Jin Zenki, soube que eles pareciam estar procurando veneno de escorpião, enquanto Alice parecia muito animada. Lilith lembrou os 2 de terem cuidado nesta masmorra, mas depois que eles entraram, a entrada da masmorra silenciosamente ficou vermelha. O tempo avançou para várias noites depois. Neste momento eu estava assando carne de troll no acampamento. Como eu havia adquirido habilidades de resistência a veneno anteriormente, agora podia usar carne de monstro para me sustentar. Emily estava impotente com minha abordagem, porque a carne de monstro em si era veneno, mas eu realmente gosto desse sabor. Infelizmente, Emily se recusou a comer churrasco de troll. Depois de comer um espeto de carne assada, minha habilidade de resistência a veneno também subiu de nível. Emily disse que isso também refletia que o que eu estava comendo agora era altamente tóxico, mas eu posso... Comendo carne com muito apetite, sem me importar com nada, depois de um tempo finalmente estava satisfeito. A comida estava deliciosa porque eu havia adquirido habilidades culinárias, e usar monstros para cozinhar podia fazer as habilidades melhorarem mais rápido. Enquanto descansava, perguntei a Emily. Hoje já é o 5º dia, mas além de trolls, não vi outros monstros. E mesmo quando fiz fogo e cozinhei aqui, nenhum monstro apareceu. Emily tinha um palpite, porque depois que mudei de profissão para lanceiro borrado, a habilidade de invisibilidade também foi aprimorada. Provavelmente a luz do fogo e o cheiro também estavam ocultos, então os monstros não conseguiam me encontrar. No tempo seguinte, continuei procurando e matando trolls na masmorra como de costume. Também encontrei alguns trolls poderosos nesse período, mas agora estava ficando um pouco cansado da carne deles. No entanto, essas palavras foram ditas por Emily, depois de ler meus pensamentos mais íntimos. Embora estivesse cansado, ainda tinha que obter materiais continuamente para aprimorar habilidades. Depois de matar mais dezenas, a janela de status de repente enviou uma notificação. Sem uma segunda profissão, eu não podia subir para o nível 50. Acontece que esses dias matando monstros tinham levado meu nível para 49.
Então o registro acástico selecionou 4 segundas profissões para mim, com base no meu histórico de combate. Em seguida veio a pequena sala de aula da professora Emily. Especialista em lanceiro borrado era o próximo estágio da minha profissão atual, que podia aprimorar muito habilidades e atributos em todos os aspectos. Mas eu não queria continuar escolhendo essa profissão, porque se eu a aprimorasse ainda mais, provavelmente nem a mamãe conseguiria me encontrar. Especialista em duelo era uma profissão de combate corpo a corpo que lançava armas na batalha, e até usava o corpo como arma. Berserk era ainda mais inaceitável para mim. Essa era uma profissão que lutava até a morte, e enquanto o oponente não morresse, nunca sairia do campo de batalha. Na visão de Emily, essas 3 profissões eram todas muito poderosas e difíceis de obter, e tinham um ponto em comum. Elas não eram muito influenciadas pelo poder divino. Infelizmente, não gostei de nenhuma delas. Então perguntei o que era o deus da morte novato restante. Essa também era a única que Emily não tinha clareza entre esse lote de profissões, provavelmente outra nova profissão única. Eu só esperava que não mudasse de profissão de repente, como da última vez. Mas como não gostei das outras profissões, decidi escolher deus da morte novato. Emily já havia antecipado que eu faria isso porque eu gostava de coisas desconhecidas mais do que qualquer um. Pressionei confirmar e desta vez não houve mudança repentina de profissão, mas exigia que eu provasse minha qualificação para me tornar um deus da morte. E as condições também eram bastante ultrajantes. Eu precisava usar ataque surpresa para matar 100 monstros de 2º nível com um golpe, e usar ataque surpresa para matar um monstro de 3º nível com um golpe. Essa dificuldade era tão alta que não pude deixar de gritar. Agora eu duvidava se conseguiria completar com sucesso a segunda mudança de profissão. Depois de pensar bem, senti que não parecia completamente impossível nesta masmorra. Emily se perguntou que método especial eu tinha. Então eu disse a Emily que precisava adiar a evolução das habilidades de descanso. Eu planejava usar pedras mágicas e técnicas de poder divino para aprimorar minhas armas novamente. Depois de um tempo, eu ainda estava pensando se as armas atuais poderiam matar com um golpe. Mas neste momento, houve um barulho vindo de trás. Olhando para trás, na verdade descobri um enorme escorpião do deserto, mas eles não deveriam aparecer em terras altas. E as garras do escorpião estavam segurando Alice. Olhando para ela sendo capturada de surpresa, Lilith estava muito desamparada. Ela havia claramente lembrado a eles para terem cuidado. Jin Genki estava perseguindo o escorpião gigante do deserto por trás. Não entendendo a situação, fiquei muito curioso porque eles foram pegos por um oponente que não parecia muito forte. Emily disse que eles provavelmente foram emboscados. Originalmente, eu queria evitar me envolver com essas 2 pessoas, mas agora que os havia encontrado, não podia ignorá-los. Assim que eu estava prestes a agir, Emily descobriu que este era o espeto que eu usava para churrasco. Quando joguei o espeto de ferro coração de metal, ela percebeu que eu estava usando um metal tão precioso para fazer espetos de churrasco. E este golpe também abriu a garra gigante do escorpião. Então eu rapidamente avancei e peguei Alice. Mas no segundo seguinte, eu a joguei pra fora sem hesitação. Zenzenki, que não havia reagido, foi imediatamente derrubado. Enquanto eu tirava outro espeto de ferro da minha mochila, então rapidamente avancei em direção ao escorpião gigante. Quando me aproximei, joguei o espeto de ferro com toda a força. O escorpião gigante do deserto foi diretamente perfurado pela força poderosa e repentina, sem qualquer resistência. A razão pela qual pude matá-lo instantaneamente foi porque consegui um acerto crítico. Minha habilidade de acerto crítico havia atingido o nível 9. Ouvindo o aviso da janela, percebi que o nível do escorpião era muito alto. Emily me disse que isso era porque seu principal método de ataque era veneno, então outros aspectos eram relativamente fracos. Tendo me cansado da carne de troll, olhei para o cadáver do escorpião e não pude deixar de pensar em fazer churrasco de escorpião gigante novamente. Do outro lado, Alice estava bem, mas Jin que havia sido nocauteado. Quando Alice se virou, ela também descobriu quem a havia salvado. Mas quando Alice me chamou de Cavaleiro das Trevas de uma cidade, eu demorei um pouco para reagir a esse novo título. A isso, Alice me mostrou postagens sobre mim online. Agora Jin Genki também havia acordado e eles estavam conversando sobre rumores a meu respeito. Emily instantaneamente ficou furiosa, o que me deixou curioso se ela havia encontrado algo online. Depois de ouvi-los por um tempo, não prestei atenção e me virei para processar o escorpião. Tendo testemunhado todo o processo, eles não puderam deixar de ficar impressionados com minhas habilidades de açougueiro. Ao anoitecer, havia carne assada oleosa e chiando na panela do acampamento. Alice e Jin Genki ao meu lado não comiam há um dia, e olhando para a comida deliciosa, os olhos de ambos brilhavam. Sem poder fazer nada, eu disse que também poderia preparar as porções deles, mas essa carne era venenosa. Ao ouvir isso, Alice rapidamente levantou a mão, dizendo que podia resolver o problema do veneno. Alice, abençoada pela deusa da beleza, apenas estendeu a mão para lançar poder divino. Logo, as toxinas na carne do monstro se dissiparam como vapor, e a carne após sua purificação ficou ainda mais deliciosa. Isso também me fez sentir muito injustiçado. Ela já era tão bonita, mas possuía habilidades tão excelentes. Emily também expressou que ela era de fato abençoada pela deusa da beleza, e o poder sagrado de Alice surpreendeu até mesmo ela. Este foi todo o processo de eu comer com eles. Depois de comerem à vontade, Alice e Jin Genki me agradeceram muito, vendo-me limpar silenciosamente os espetos de ferro sozinho. Alice me convidou ativamente para formar uma equipe, mas assim que ela falou, eu recusei instantaneamente. Isso deixou Alice um tanto incapaz de reagir. Ela era claramente muito bonita, então por que foi diretamente recusada? A isso Jin Genki disse: ela mereceu. A conversa deles me surpreendeu um pouco. Eles não pareciam ser um casal. Ao se preparar para partir, Jin Genki se aproximou e me entregou um cartão de visitas. Ele estava muito grato por eu ter salvado Alice, e me pediu para ligar para ele depois de sair, pois me daria um pagamento. Quando olhei para este cartão de visitas, descobri que era o mesmo que Dia havia me dado. Poderiam eles ser da mesma organização? Alice também entregou seu cartão de visitas, e ela estava prestes a explicar por que veio aqui, mas foi rapidamente impedida por Jin Genki. Agora eu também tinha certeza de que esses dois e Dia deveriam ser do mesmo...
Eles tinham ido longe, eu disse com certeza que definitivamente os encontraria novamente nesta masmorra. Emily não entendeu por que eu podia ter tanta certeza. Então eu disse sombriamente, porque vou seguir esses dois, pois caso contrário, aqueles escorpiões não virão me atacar. Na estrada, Alice reclamou para Jin Jianqi. Se tivéssemos continuado a conversar agora, poderíamos ter conseguido uma ajuda dele. Se tivéssemos apenas dito a ele que só queríamos veneno de escorpião e não precisávamos de mais nada, ele provavelmente teria concordado. Jin Jianqi disse, impotente, e se ele quisesse o veneno de escorpião? A razão deles para pegar veneno de escorpião estava sujeita a restrições de informação. Então Jin Jianqi achou que eles deveriam ter cuidado com suas palavras, mas eles não sabiam que eu já estava seguindo atrás, ouvindo claramente. Tendo seguido o tempo todo, também entendi que a viagem deles era para pegar escorpiões, mas Emily havia dito claramente que esta era uma masmorra de trolls antes. A isso, Emily ficou envergonhada, porque ela também não sabia, sempre pensando que só havia trolls aqui. Toda essa inconsistência me fez sentir que havia mais a ser revelado. E ouvindo isso, Emily me disse para calar na boca rapidamente. Quanto ao escorpião gigante que apareceu atrás, eu o matei enquanto falava. O que me intrigava era que, embora eles não pudessem me descobrir devido ao meu efeito de invisibilidade, Alice tinha um anjo da guarda. Por que ela foi emboscada agora? Emily também explicou. Acontece que o poder dos anjos era restrito na Terra, e anjos da guarda não podiam interferir muito na vida e morte humanas. Ouvindo isso, eu provoquei Emily sobre se ela também era inútil, o que a deixou com raiva imediatamente, porque ela havia me ajudado muito. Depois de procurar por um longo tempo, os dois ainda não haviam encontrado seu alvo. Eles estavam procurando o rei entre os escorpiões do deserto, cujo nome era Caçador da Morte Gigante. A isso, calmamente apontei pra frente e perguntei a Emily. Aquele cara é o Caçador da Morte, certo? Parece muito poderoso pelo nome, Emily também reagiu. Neste momento, atrás de Jin Jianqi e deles, um escorpião tremendamente enorme apareceu de repente. Assim que Jin Jianqi se assustou, Alice suspirou que este escorpião era realmente grande. Neste momento, Jin Jianqi tirou o equipamento e pediu a Alice para lhe dar energia. Ouvindo isso, Alice ativou instantaneamente a magia de bênção. Depois que Jin Jianqi obteve o aprimoramento completo de atributos, ele imediatamente avançou em direção ao enorme Caçador da Morte. A combinação de Cavaleiro Sagrado e Curandeiro parecia que eles não precisariam da nossa intervenção. Emily originalmente pensou o mesmo, mas a situação parecia ter mudado, e ela achou que eu deveria ir ajudar, porque atrás de Alice veio um troll ainda mais poderoso. Ouvindo os monstros respirando atrás dela, Alice olhou para trás. Com esse olhar, ela foi imediatamente assustada pelo troll, sabendo que não podiam resistir a dois monstros. Alice rapidamente lembrou Jin Jianqi para escapar. Quando o troll os perseguiu, também foi o melhor momento para eu atacar de surpresa. O cone de impacto que eu acabara de aprimorar havia aumentado muito o poder de morte novamente. Este golpe foi sem nenhum acidente. O troll foi imediatamente perfurado no coração. A queda do monstro causou vibrações tremendas. Jin Jianqi já havia sido assustado por essa poderosa força. Quando pousei no troll, confirmei a desvantagem do cone de impacto aprimorado, porque depois de usá-lo apenas uma vez, o cone de impacto quebrou. Emily disse que isso também era porque eu havia ignorado completamente a durabilidade. O cone de impacto atual havia sido modificado por mim para ter apenas uma configuração de dano de nível 5, com a desvantagem de ter apenas um ponto de durabilidade. Mas sem fazer isso, seria impossível matar um monstro de terceiro nível com um golpe, e a missão da segunda profissão só seria possível dessa forma. Depois de resolver o perigo do troll, eu me despedi de Alice e deles, sem a intenção de ajudar a matar o escorpião de forma alguma. Ouvindo isso, Jin Jianqi se virou e fez contato visual com o Caçador da Morte. Só agora ele percebeu que ainda estava em batalha com o escorpião. Vendo Jin Jianqi em perigo, Alice não hesitou mais e me chamou que estava me preparando para partir. Ela disse que se eu pudesse ajudar a matar o escorpião juntos, então tudo, exceto o veneno do escorpião, pertenceria a mim. Assim que ela disse isso, eu imediatamente me virei e concordei alegremente. Eu havia esperado demais por essa frase. Ouvindo isso, Jin Jianqi quis recusar, mas foi refutado por Alice. Afinal, eles deveriam de fato aceitar minha ajuda agora. No entanto, neste exato momento de se virar, Jin Jianqi, que não reagiu, foi instantaneamente envolvido pela cauda do escorpião. Olhando para a situação, entendi que ele também não podia mais recusar, então pulei ao lado de Jin Jianqi. Então balancei minha lança, e a enorme cauda de escorpião do Caçador da Morte foi cortada por mim. Meu ataque ainda não havia terminado. Depois de causar dano com um ataque surpresa, tive que seguir com a perseguição. A lança aprimorada estraçalhou a carapaça dura do escorpião com este golpe. Jin Jianqi ainda estava impressionado com minha força. Alice, ao lado dele, rapidamente o lembrou de se apressar e atacar junto comigo. Jin Jianqi, que voltou a si, usou apressadamente seu poder divino, então lançou sua habilidade de perseguição. Através da explicação de Emily, aprendi que essa era uma habilidade que era afetada pelo ataque anterior e aumentava o dano do próximo ataque. Mas na minha opinião, a habilidade de Jin Jianqi usando o poder divino não parecia tão forte quanto eu havia imaginado. Depois que sua ofensiva terminou, foi seguida pela minha próxima rodada de ataques. Eu era igualmente habilidoso em desferir golpes finais. Depois de sofrer meu ataque fatal, o caçador gigante morreu completamente. Quando a batalha terminou, rapidamente comecei a açouguear. Logo eu havia retirado todas as partes venenosas e dei a eles as agulhas de veneno e os fios de veneno. Emily suspeitou se Lilith havia calculado tudo desde o início, apenas para obter minha ajuda. Eu não tinha pensamento sobre este assunto e fui lidar com o cadáver do escorpião gigante. Inesperadamente, o escorpião gigante deixou cair uma pedra mágica de terceiro nível. Isso surpreendeu muito Lilith, que não esperava que a Terra produzisse pedras mágicas de alto nível tão rapidamente. No entanto, assim que a exclamação de Lilith terminou, ela foi mais uma vez contida por Emily. Tendo obtido esta pedra mágica de terceiro nível, eu logo seria capaz de completar minha missão. Depois de terminar de coletar os materiais, Jin Jianqi e Alice me estenderam um convite, querendo que eu me juntasse à equipe deles.
Mas mais uma vez, eu recusei decisivamente, mas eles continuaram tentando me persuadir a me juntar. Até mesmo a Anjo Lilith pensava da mesma forma. Um grupo de usuários de habilidades poderosas se unindo melhoraria muito a eficácia de combate na caça. No entanto, mesmo assim, eu ainda me recusei a me juntar à equipe deles. Afinal, eu sempre tive uma presença fraca desde a infância e havia me acostumado a ficar sozinho. Vendo isso, Emily recusou educadamente em meu nome, então pediu a Lilith e a Alice para partirem. Antes de partir, Jinjanke e os outros me disseram para ter certeza de contatá-los assim que eu voltasse ao meu país. Meu pensamento interior era que seria melhor se nunca mais nos encontrássemos. Agora, apenas Emily e eu permanecíamos, e era hora de eu fazer o que precisava fazer. Eu já havia coletado todos os materiais de evolução necessários para a habilidade de ressurreição. Eu estava ansioso para ver que mudanças a habilidade de ressurreição teria após a evolução.